Vou compartilhar a tela convosco. Quando aparecer, por favor, me confirme. Está aparecendo já? Ainda não, para mim não. Tá bom. Apareceu. Apareceu, tá bom. Então, gente, como eu coloquei lá no material, divulgando a conversa de hoje, eu vou apresentar um livro para vocês, que é o livro do professor Pablo Benetti, e que me deu aula. Então, eu fiquei muito feliz quando o Pedro Canal me colocou para dar aula de projeto de urbanização de favelas, e eu vi que o primeiro livro da bibliografia era do Pablo, que me deu aula de ateliê integrado. Então, habitação de interesse social, pensando numa praça integrada à habitação. E aí eu imediatamente entrei em contato com ele, falei sobre o livro, e ele me disponibilizou a aula que deu origem ao livro. Para a gente atingir o mais alto posto de professor numa universidade pública, a gente tem que dar uma aula. E aí, então, essa aula do professor Pablo Benetti, no concurso para professor titular, lá em 2011, deu origem a esse livro. Ele me passou a aula, eu já o convidei uma vez para palestrar, mas ele não pôde, então eu fico um pouco assim, não gosto de convidá-lo. Mas deixei a aula tal e qual ele me enviou. Só acrescentei algumas datas que eu pesquisei depois, que estavam em aberto, e por isso já peço desculpas, porque talvez eu não saiba exatamente o porquê de todas as imagens, mas vocês, por favor, novamente podem me perguntar, e aí a gente conversa junto. O professor Pablo parte de uma visão integrada de arquitetura e cidade, entendendo que a gente não pode compreender a arquitetura dissociada da cidade. E vice-versa, a gente não pode compreender a cidade dissociada da arquitetura. Daí o nome da nossa profissão, arquitetura e urbanismo, como se fossem uma coisa só. Isso é baseado na teoria elaborada por um autor chamado Aldo Rossi, que é um arquiteto italiano da década de 60 e que publicou um livro chamado A Arquitetura da Cidade. Então, o que o Pablo propõe que a gente pense aqui é como a habitação social e a cidade estão completamente interrelacionadas. E para a gente pensar na habitação social, ou seja, habitação popular, que é a habitação para o Edivaldo, por exemplo, né, para as classes menos favorecidas, subsidiada pelo Estado, a gente não pode pensar nesse tipo de moradia sem pensar no contexto urbano, na sua relação com a cidade. E aí o Pablo começa nos mostrando vários ícones da política urbana no Rio de Janeiro, que mostram muito claramente essa relação entre a habitação social e a cidade. Então vocês têm aqui à esquerda a Cidade de Deus. Não sei se todos viram o filme, acredito que sim. Né? Foi um conjunto habitacional construído lá na década de 60 ou 70. O teleférico do Alemão foi construído há pouco tempo, virou um cartão postal. Hoje em dia ele está em ruínas, ele não está funcionando, as escadas rolantes estão pouco. A passarela da Rocinha, que é esse arco que se parece muito com a Apoteose, a Praça da Apoteose. Então, a passarela do Oscar Niemeyer, na qual ele replicou uma forma da passarela da Apoteose, da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. E outros elementos, né? Enfim, aí também tem conjuntos habitacionais lá no fundo e tem, sobretudo, as favelas. Quando a gente fala em habitação social, a gente tem que pensar em favela, porque no Brasil, a maior parte das classes desfavorecidas, a maior parte dos pobres, moram em lugares, em assentamentos precários, sejam favelas, sejam loteamentos informais. E aí ele propõe, então, uma proposta de transformação, uma proposta de mudança na forma como a gente pensa na habitação social e na cidade. E defende um debate amplo na sociedade. Pablo parte de uma perspectiva histórica, então aponta que a gente tem que compreender o passado para poder ter um olhar crítico sobre o presente e construir o futuro. Essa aula e esse livro foram escritos lá em 2011 e ele dizia que nunca houve tantos recursos em 2011 para construir habitação social no Brasil. Porém, esses projetos de construção de habitação social, notadamente o Minha Casa Minha Vida, replicavam vários erros do passado. E esses projetos demoram 2 décadas para, de fato, fazer efeito. Replicando erros do passado, eles estão lançando os erros do passado lá para 2030. E ele fala que esses erros se devem a uma cidade desregulada, ou seja, uma cidade que é vítima do liberalismo, que alguns chamam de neoliberalismo. O que é isso? É uma política
que defende a baixa intervenção do Estado na sociedade. Isso pode ser muito eficiente em alguns setores, mas quando a gente fala de habitação social, habitação popular, faz nenhum sentido a gente falar em liberalismo. E aí algumas críticas que ele põe, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, é que as unidades estão isoladas da cidade. E ao PAC, por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento, acho que o próprio nome já traz a crítica do Pablo, não? A gente tem, no Brasil, o maior déficit habitacional do mundo. O país que mais falta moradia no mundo é o nosso. E aí, para resolver o problema da moradia, o governo lança um programa de aceleração do crescimento, como se o crescimento econômico fosse mais importante do que a moradia. E, principalmente, como se a moradia, e essa fica para o Edivaldo, fosse um bem de consumo não durável. Né? Porque você acelera o crescimento construindo, vendendo bens de consumo não duráveis. E não uma moradia. Quando a gente compra uma moradia, espera-se que ela vá durar a nossa vida inteira. E, além disso, o Pablo coloca que a habitação de interesse social é uma das áreas mais difíceis da nossa profissão e também menos glamurosas, menos valorizadas. Poucos arquitetos sonham em trabalhar fazendo habitação de interesse social. Por isso, logo no início do livro, não sei quais alunos do nono período já leram, mas nós temos na biblioteca e também temos digitalizado lá na sala do AVA. Para os demais alunos que estão aqui, eu posso mandar lá no grupo de líderes, tá bom? O link do livro digitalizado. O Pablo é bem tranquilo quanto a isso. E ele começa fazendo essa provocação, que a maior parte dos ícones arquitetônicos, né, do que a gente chama de Star System global, eles estão falando de uma arquitetura espetacular, né? Uma arquitetura, como vocês estão vendo aqui na imagem, no deserto de Dubai, que encanta pela forma. E essa arquitetura que estampava todas as capas de revista de arquitetura, todos os prêmios Pritzker, que a gente chama, que são o Oscar da arquitetura, sempre eram dados a esses arquitetos muito formalistas, né? Com formas muito arrojadas. Coincidentemente, o Pablo publicou o livro dele em 2012 e em 2014 o ganhador do Pritzker foi um chileno chamado Alejandro Aravena, que fazia habitação popular. Então, assim, o que o Pablo estava dizendo, não era só ele quem estava pensando. Vários arquitetos do mundo inteiro estavam já incomodados com essa situação, que só o arquiteto famoso é aquele que faz obras miraculosas. E aí o Pablo critica, logo no início do livro, né, ele coloca ícones urbanos, esses símbolos da cidade, como a passarela da Rocinha, raramente implicam numa mudança conceitual. Normalmente esses ícones, eles são mais do mesmo, são mais repetição, como lá em Dubai, onde todo dia tem uma novidade. E ele fala, onde tudo é novidade, nada é novidade, nada é novo. Porque tudo está sempre se renovando. E aí ele traz um cineasta que ele gosta bastante, que ele retoma em alguns momentos do livro, chamado Wim Wenders, quando ele fala que num mundo dominado por imagens e pela reprodutibilidade técnica, ou seja, quando você consegue replicar uma coisa várias vezes, o valor da obra de arte está muito mais na história que aquela obra de arte conta. Ou seja, o valor está muito mais no processo do que no resultado final. E aí, então, o que o Pablo coloca é que esses objetos singulares frequentemente condenam seus autores, aqui no caso o Frank Gehry, que é o autor dessas obras, a repetirem infinitamente a sua própria linguagem, como se fosse uma franquia, como se fosse um McDonald's. E aí o autor ele quer muito mais ser reconhecido, né, pela sua forma. Ah, eu vou ter um Frank Gehry, assim como eu vou ter um Picasso na parede, eu vou ter um Oscar Niemeyer. Você quer ter o nome daquele arquiteto. Isso vira uma grife, tá? Isso daí não é por si só ruim, tá? Eu estou colocando isso porque nós temos colegas que trabalham com interiores e que vendem um nome mesmo, eles querem ter um diferencial. Mas eu pergunto para vocês, alunos de arquitetura e urbanismo, e mesmo o Edivaldo e outros colegas que talvez não estejam aqui não sejam aprendizes de arquitetura. Qual é a função principal do arquiteto? É chamar a atenção? É estampar a capa de uma revista? É ganhar muito dinheiro? Ou é resolver o problema da habitação, ou é fazer as pessoas serem mais felizes no lugar onde elas vivem, se sentirem mais seguras, mais acolhidas. O objetivo do arquiteto não é a pessoa acordar e se sentir melhor, ou é a pessoa acordar e sentir que ela tem uma casa que ninguém mais tem. Então fica essa reflexão que o Pablo traz para a gente. Muitos alunos entram no curso de arquitetura já num ambiente competitivo, angustiante, como se tivesse que fazer alguma coisa diferente de todos os colegas. Se o projeto for parecido, ele não é bom.
E muitas vezes a qualidade da obra está muito mais nos detalhes, nas sutilezas, na capacidade da gente realmente compreender as demandas, as necessidades do cliente. Porque muitas vezes essas grandes obras não respondem às demandas dos clientes. E aí eu posso citar aqui várias obras. A gente tem, por exemplo, a Casa da Vila Matilde, que é um projeto premiado recentemente, que a dona da casa não gosta da casa. A Vila Savoy, que é provavelmente a casa mais famosa da história, um projeto do Le Corbusier, cujos moradores também ficaram muito insatisfeitos, houve vários problemas de infiltração. Então, qual é, afinal de contas, o nosso papel na sociedade? E aí, quem tiver dúvidas sobre isso, pode pesquisar o nosso juramento, que em momento algum fala, eu juro fazer algo completamente diferente, estampar as capas de revista e ganhar muito dinheiro e me destacar na cidade pela forma. Não, nosso juramento ele fala de outras coisas. E aí, então, o que o Pablo propõe no livro dele é um percurso pela produção de habitação social e ensino de projeto. E aí ele traz que na habitação social a história está muito mais ligada ao processo e também a escolha certa dos destinatários e também a participação dos destinatários na elaboração de programas, conceitos. Eu acho interessante quando o Pablo traz essa palavra destinatários, mas eu prefiro pensar em usuários. Tá? Então, a qualidade da habitação social está muito mais vinculada aos usuários, ou seja, aqueles que vão utilizar o espaço. E por que não destinatários? Porque às vezes a nossa obra não é feita para os usuários. Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu faço uma escola, quem é o destinatário da escola? É o dono da escola, ele que me contratou. Mas quem é o usuário da escola? Ele é um outro tipo. Então, a gente, dentro dos destinatários, tem o cliente, o usuário, o público. São coisas diferentes. O cliente é quem paga pela obra, o usuário é quem vai viver na obra. E o público é quem vai consumir, talvez até passando pela cidade. Uma pessoa que passa em frente à escola também é um público. Uma pessoa que vai ver aquela obra nas revistas de arquitetura também é público. Então, o Pablo fala que a gente tem que pensar no destinatário. Eu iria um pouco além. Acho que a gente tem que pensar num destinatário específico, que é o usuário. E outra questão que ele coloca é que nas obras de interesse social há um controle muito grande pelos gastos, né, pelos custos. Então, o gesto arquitetônico, o gesto criativo, tem que ter um cuidado redobrado, porque os custos, nesse caso, são muito relevantes. Principalmente porque essas obras acabam entre um dilema: você fazer mais ou melhor? Né? Essa é uma questão que se coloca. É melhor você fazer mais casas piores ou você fazer menos casas melhores? E aí, então, ele identifica alguns momentos da habitação social no Brasil e traz aqui dois edifícios emblemáticos e um terceiro que eu não conheço, mas eu sei que se trata da experiência do Pablo. O primeiro é o Pedregulho, o edifício do Afonso Eduardo Ride, lá no Rio de Janeiro, arquiteto moderno que iniciou no Brasil o modernismo. O segundo é a demolição de um conjunto moderno nos Estados Unidos, na década de 70, o Pedregulho é de 40. Esse edifício da segunda imagem se chama Pruitt e Gow. Ele é um edifício que foi construído em 50 e demolido em 70. E é um desses blocos modernos que eles viram que não funcionariam. Nos países desenvolvidos não há favela, né? Nos Estados Unidos não existe favela, na França não tem favela, mas eles têm esses conjuntos habitacionais imensos que se tornam muitas vezes lugares de delinquência, lugares de crime, né, de uso de drogas, e acabam replicando o mesmo perfil da população das favelas ou dos cortiços. O Fred, eu vi que está na sala, desculpa, Fred, tem favela, né? Ah, tem aqueles acampados lá no porto de Paris esperando para ir para Londres, tem alguém no metrô, mas de uma maneira geral a gente considera que os países desenvolvidos resolveram o problema do déficit habitacional. Eles deram casa para todo mundo, mas não resolveram a demanda habitacional, eles não conseguiram dar casa com qualidade para todos. E aí, quando esse edifício do centro da imagem, o Pruitt Go, foi demolido na década de 70, a gente considera que o modernismo na arquitetura foi sepultado de vez. A demolição desses blocos de edifícios, que era um lugar de delinquência lá na cidade, era um lugar mal visto, todo mundo detestava. Se você falasse que morava lá, você sofreria preconceito, como quem fala que mora numa favela. E aí, quando esse edifício foi demolido, eles sacramentaram: o modernismo falhou, a arquitetura moderna falhou. E essa terceira imagem que tem aqui, eu sei que é um projeto no qual o Pablo Benetti trabalhou lá em Rosário. Por acaso, eu acho que eu pesquisando na internet, ou
talvez eu tenha perguntado para ele, eu não me recordo, mas de alguma maneira eu descobri que esse foi um projeto do Pablo. O Pablo é argentino, esqueci de falar esse detalhe, de Rosário, que é a segunda maior cidade da Argentina. Trabalhou muito com habitação social, habitação de interesse social na Argentina. Veio para o Brasil na década de 80, se eu não me engano, mas trabalhou muito no Favela Bairro, no programa de urbanização de favelas. Então, ele tem uma trajetória muito vinculada à habitação de interesse social. E aí ele defende que as inflexões, ou seja, as mudanças no modo de se pensar a habitação social e de se fazer a habitação social, partem da crítica às cidades e às formas de habitação. Opa, alguém ligou aí o... tá dando retorno. Então, o que que ele fala? Que na medida que a gente vai problematizando a habitação popular, vai mudando o nosso modo de enxergar a habitação e de enxergar a cidade. E essas mudanças, ele usa essa palavra, né? Inflexões. Inflexões são mudanças de sentido. Elas são curadas na história, na teoria e na crítica. A história é o conhecimento do passado. A teoria é a lente ideológica sobre o passado. O Pablo coloca exatamente dessa maneira, é a lente ideológica. Então, eu tinha uma professora que dizia, João, não existe história. Existem histórias, várias histórias, tantas histórias quanto historiadores. E a história que você vai contar depende da teoria. Gente, se o som da máquina... Ah, mas eu não posso agora desligar a máquina, então eu peço desculpa se ele estiver atrapalhando. Deixa eu só fechar a porta. Professor, não dá para ouvir, não. Ah, não dá não? Então tá bom. Então, o que que o Pablo quer dizer com teoria, além da história? Que a gente aprende a história lá baseada na religião. A gente está no ano 2021 porque acreditamos que há 2021 anos atrás nasceu Jesus de Nazaré. Então a história é baseada fundamentalmente na religião. Século 21, 2021. Além da religião, na economia, o ciclo do ouro, do café, da cana, na política, período colonial, império. Então a história que a gente aprende é essa história, a história da religião, da economia, da política, das guerras, que são invariavelmente por causa da religião, da economia e da política. Mas existem outras histórias, existe a história da natureza, a história da arquitetura, do urbanismo, a história da arte. Agora a gente tem cada vez mais a história dos povos escravizados, das mulheres. Então, o que o Pablo propõe aqui é uma história da habitação social. É uma teoria, né, uma lente ideológica para a qual ele vai olhar para esse percurso histórico. E a crítica é um estranhamento, né, sobre a situação contemporânea. A gente tem que entender o passado com uma lente para poder olhar para o passado e, a partir daí, criticar o momento presente. E, a partir daí, a gente consegue construir, então, as inflexões, as mudanças no modo de se pensar e se fazer arquitetura. E aí ele coloca também que o projeto de arquitetura, ele trata muito mais, principalmente o projeto de interesse social, de perguntas do que de respostas. Então, a qualidade está muito mais no diagnóstico do que no projeto em si. E aí o Pablo identifica, então, 5 momentos da habitação de interesse social no Brasil, que seriam essas inflexões, né? Como isso mudou ao longo do tempo. Primeiro, a habitação social moderna. Antes dos modernos, não existia a ideia de que o governo deveria dar habitação para os pobres. A pessoa não tem casa, não tem dinheiro, ela vai morar no cortiço, ela vai se virar. A estrutura, alta densidade, replicando muito da cidade tradicional, das cidades coloniais, cidades medievais, mas com uma escuta antropológica, ou seja, ouvindo o que as pessoas querem fazer, fazendo um projeto participativo, que é o oposto do que os modernos faziam. Vou falar um João, pouco. desculpa te interromper, é porque essa parte de momentos, seu áudio ficou mudo. Para mim travou também. Tá, vocês estão. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Tá bom, vou retomar. Então, Pablo Benetti identifica que existem 5 momentos da habitação popular no Brasil, 5 formas de se pensar a habitação e a cidade no Brasil. Esses momentos se sucedem na academia. Então, a academia vai mudando, a forma da academia pensar na habitação social muda. Inicialmente, a habitação social moderna. Desculpa quem ouviu, não sei se essa parte foi ouvida, mas é importantíssima. Antes do movimento moderno, não havia a noção de que
o Estado deveria dar habitação para todos, que a habitação era um direito universal. Então, esse é o primeiro momento, habitação social. Quem cria o conceito de habitação social é o movimento moderno. No segundo momento, ele chama de baixa altura e alta densidade, mas poderia ser também uma escuta antropológica. É uma forte reação ao movimento moderno, porque o movimento moderno defendia torres com apartamentos iguais em larga escala. E aí vai haver uma rejeição, porque esse modelo vai fracassar, nem todo mundo é igual, nem toda família é igual, não quer todo mundo morar no mesmo lugar, e aí eles vão voltar para a cidade tradicional, a cidade colonial, medieval, baixa altura, alta densidade, uma relação da janela com a rua. Você abre a janela e já está próximo do espaço de uso coletivo, e, sobretudo, a escuta antropológica, que não está nesse slide, mas aparece lá na frente. Ou seja, o projeto participativo, diferente do arquiteto como gênio criador, que eram Le Corbusier, Mies van der Rohe, e mesmo Frank Lloyd Wright também. E até eu arriscaria aqui o Oscar Niemeyer, né, que é um arquiteto muito formalista. Depois, ele chega num meio termo, que é na década de 70. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os modernos fracassaram, mas tem muita coisa boa também. E a baixa altura e alta densidade também tem muita coisa pastiche, né? Muita coisa que não se aplica. E aí ele chega nas pré-existências ambientais. A gente pode pensar em torres, em apartamentos, mas a gente tem que respeitar o que já existe, né? Cada projeto, cada edifício é um edifício. Não faz sentido a gente replicar a mesma torre 1000 vezes, mas a gente pode, sim, produzir torres. E aí depois a gente chega na década de 90, que é o momento que eu considero mais interessante, quando a gente aceita que existem outras formas de se fazer cidade. Ele chama da cidade única a cidade diversa. É só na década de 90 que a gente aceita a existência das favelas, por exemplo. Antes, as favelas eram um mal que deveria ser eliminado, era um erro, e aí na década de 90 a gente aceita que não. A favela é um modo de se viver, de se fazer cidade, é legítimo, e a gente tem que conseguir trabalhar com ela. E também vai reconhecer, por exemplo, a possibilidade de as pessoas morarem em unidades mínimas no centro da cidade. E aí, finalmente, ele chega no momento contemporâneo, né, lá na época do Lula, né, a gente está no auge aqui do Minha Casa Minha Vida, em 2011, quando ele fez essa aula, mas que eu entendo que perdura até o dia de hoje. Tá, gente? Passaram-se 10 anos desde que o livro foi publicado, mas, recentemente, o governo cortou os recursos do Minha Casa Minha Vida, e foi uma polêmica, e a própria Câmara dos Deputados já está querendo mudar isso, porque tem que ter programa de interesse social. Isso é um grande programa, também eleitoreiro. Então, assim, o senso comum da população acredita que Minha Casa Minha Vida é fundamental. O governo tem que financiar casa para as camadas menos abastadas. E aí, esses 5 momentos se relacionam, como eu falei, a mudanças conceituais. Em cada um desses momentos, ele traz projetos emblemáticos que representam muito bem aquilo que se pensava e que se ensinava na academia. E, além disso, ele coloca que existem 5 qualidades fundamentais, 5 critérios fundamentais para a gente poder avaliar o quão boa é a habitação popular, a habitação social, a habitação feita para os pobres. Quais são esses 5 critérios? Estou aqui. Caiu, amor, na internet? Ah, tá. Desculpa aí, gente. Então existem 5 critérios que a gente deve considerar. Quais são esses 5 critérios? O primeiro, a localização. Onde a casa está localizada na cidade? Ela está perto da escola, do trabalho, dos serviços públicos, do lazer, ou ela está longe? Primeira pergunta que a gente tem que responder. Segunda pergunta, a implantação. Como esse edifício se relaciona com o entorno? Então, para poder tentar deixar isso mais fácil para vocês, a localização trata-se da planta de situação. E a implantação é a planta de implantação mesmo, é dentro do lote e os limites imediatos do lote, os vizinhos imediatos do lote. Então, se você tem um bairro de casinhas, você vai lançar uma torre isolada no meio do terreno ou você vai replicar casinhas? Se você tem passeios de pedestres, eles vão penetrar no conjunto, a gente vai pensar numa quadra aberta, onde o único controle de acesso está nas portarias, ou a gente vai replicar a lógica de condomínios fechados, seja no centro da cidade, no subúrbio, numa favela, e já aconteceu isso nessa matéria. A gente está fazendo uma urbanização de favelas, e talvez o aluno tenha faltado essa aula, ele vai lá no final e faz um belo condomínio dentro da favela, com um muro, guarita, câmera. Então é isso que o Pablo questiona. Qual é a qualidade da implantação, a relação do edifício com o entorno? E o terceiro é o que talvez a palavra que o Pablo escolheu não seja mais adequada, qualidade. Quando ele fala de qualidade, aqui ele está falando da
qualidade espacial, de quem é o dono do espaço. Então, eu lembro quando eu fiz aula com ele que a gente tinha que fazer um mapa identificando o que é público, o que é privado. E depois identificar, na verdade, gradações. Existe o público, o semipúblico, o semiprivado, o privado. Isso é o que ele chama de qualidade. Então, você tem, por exemplo, o espaço do seu quarto, que é individual, ou dos seus irmãos. Tem o espaço do apartamento, que é familiar. Você tem um espaço do andar, para as pessoas trocarem entre si no pavimento. Um espaço da quadra, um espaço do bairro, da cidade. Ou você mora num apartamento que ou você está na sua casa, ou você sai e já está no mundão. Você não tem relação com o vizinho, não tem relação com o comércio de rua. Isso é o que o Pablo chama de qualidade. São as gradações espaciais entre o público e o privado. O próprio Salesiano é um bom exemplo disso. A gente tem um espaço semi-privado no Salesiano. Canso de ver gente entrando pela Avenida Vitória e saindo pela Avenida Beira-Mar, para não pegar a Rua Dom Bosco. Pessoas que não têm carteirinha não conseguem acessar o espaço, aí sim, privado, onde você tem que passar pela portaria com a carteirinha. Então é interessante, quando a gente pensa na habitação de interesse social, a gente pensar nessas gradações. Por quê? Porque isso daí fortalece os vínculos da comunidade. Inclusive as favelas têm essas gradações. Né? Se você está no beco, se você está no morro, se você vai cruzar o asfalto. E a gente, conforme vai crescendo, também tem isso. Eu me lembro quando eu só podia brincar na minha rua. Depois eu só podia brincar na minha quadra. Depois eu podia andar à vontade, mas não podia atravessar a estrada. Então a gente vai crescendo e a gente vai ampliando o nosso alcance. Para isso é necessário que haja diferentes qualidades espaciais. A quarta questão que é fundamental é a flexibilidade. Então a habitação não é só abrigo para os mais pobres, ela é também unidade econômica. E aí eu me lembro de uma conversa que eu ouvi há muito tempo, até foi da última vez que eu dei essa palestra, que eu estava no ônibus e ouvi uma pessoa falando: poxa, 40 mil resolvia a minha vida. Aí eu fiquei pensando, cara, 40 mil resolve a vida de quem? Não, ele falou, 40 mil resolve a minha vida, eu abro um negócio. 40 mil você abre qual negócio? Certamente ele estava falando disso, da habitação como unidade econômica. Com 40 mil eu consigo abrir a minha oficina embaixo da minha casa, consigo abrir a minha oficina, ser sapateiro, costureira, fazer uma vendinha. Então a habitação para essas pessoas é também a possibilidade de você ter um lugar de trabalho como profissional liberal, diferente da classe média até pouco tempo atrás. Agora o home office está voltando para ficar. Mas até então, quando a gente comprava uma casa, a gente não pensava que a nossa casa seria também um lugar de trabalho. Para essas classes menos favorecidas, sim. Uma pessoa que cozinha para fora, que lava para fora. E mais do que isso, você ter uma terra para essa pessoa quer dizer que o seu filho vai ter também onde morar quando ele casar. Porque ele pode morar em cima, ele pode morar atrás, você pode ir aumentando a moradia. Então, a gente, quando projeta a habitação de interesse social, tem que pensar nessa flexibilidade da pessoa fazer um quarto, subir uma laje. E aí eu me lembro de um projeto que o Pablo fez lá no Fundão, né, na Vila Universitária, quando ele fez as casas sem telhado. Quer dizer, ele fez com telhado embutido, platibanda, fundação reforçada. Por quê? Porque os moradores poderiam futuramente verticalizar, subir as suas casas. Quando a gente não prevê essa flexibilidade, invariavelmente o projeto vai mudando, as pessoas vão expandindo e ele fica totalmente descaracterizado e perde a sua qualidade pretendida, né, a qualidade original. E o quinto critério que ele traz se trata do sistema construtivo, como eu falei, por causa do custo. A gente tem que ter uma racionalização da obra. É muito comum a gente trabalhar, por exemplo, com alvenaria estrutural, porque é mais barato. Mas, por outro lado, a alvenaria estrutural limita muito a flexibilidade, porque a gente não pode abrir grandes vãos. Então, a gente pensar talvez com pré-fabricados, pensar em escala, em construir em larga escala. Mas como trabalhar em larga escala, mantendo a individualidade de cada família ou de cada conjunto de famílias. Esses são os desafios do sistema construtivo. E o Pablo vai além também. Ele fala do sistema construtivo do ponto de vista do conforto ambiental, porque a gente gasta muito dinheiro se a gente não tiver conforto ambiental. E aí, então, o primeiro momento é a habitação popular moderna. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, acredito que seja o Ride, tá? Ele está de lado, mas acredito que seja o Ride, e a Carmen Portinho. Por que eu digo isso? Não conheço a figura da Carmen Portinho mais nova, mas o Ride foi um arquiteto muito importante brasileiro, que se formou na Belas Artes, quando ele fez arquitetura, era Escola de Belas Artes, e depois ele deu aula na Faculdade Nacional de Arquitetura, porque a arquitetura saiu das Belas Artes e virou uma faculdade independente, porque surgiu a linguagem moderna, que tentou desprender a arquitetura das outras artes.
falando que a arquitetura moderna não era um estilo, ela era um movimento, uma ideologia. E a mulher dele, que era Carmen Portinho, foi a terceira engenheira do Brasil. Então, é uma figura importantíssima também. Ela trouxe vários arquitetos da Bauhaus para criar a primeira escola de design do Brasil. E aí o Reed era funcionário da prefeitura do Distrito Federal, arquiteto e urbanista, e fez esse conjunto habitacional que vocês estão vendo na foto, que é o edifício Pedregulho, que eu vou mostrar para vocês no slide seguinte. Então, para quem ainda não chegou nessa etapa da história da arquitetura e do urbanismo, eu quero só assim fazer um feedback, né? Para os demais alunos já viram, desculpa eu repetir isso, mas a arquitetura moderna defendia uma arquitetura, então, sem ornamentação, sem enfeites. Tudo que a gente vê tem que ser assim, ou é parede, pilar, viga, tudo tem uma razão de ser, sem aqueles adornos. Colocando numa linguagem bem coloquial, sem frufru. E aí eles faziam então um esforço ideológico em direção a uma sociedade de massa. Eles tinham a intenção de dar arquitetura para todos. Por isso a arquitetura tinha que ser racionalizada. E aí, antes dos modernos, quais eram os edifícios mais importantes? Eram os palácios, eram as igrejas. E com os modernos, os edifícios mais importantes passam a ser as escolas, as fábricas e os conjuntos habitacionais, as casas das grandes populações. Um exemplo muito importante, né, eu acho que já vou passar o próximo slide, para poder falar sobre isso, é o conjunto Villa Radiese, do Le Corbusier, lá em Marseille. Então, Le Corbusier é o arquiteto mais importante da arquitetura moderna, sobretudo para nós latino-americanos, e ele vai propor um conjunto habitacional em altura lá em Marseille, onde as pessoas têm creche dentro do edifício, tem vários usos. E aí ele vai ser replicado, essa ideia do Le Corbusier vai ser replicada no Brasil pelo Reed na década de 40, que é esse edifício que vocês estão vendo aqui. Infelizmente, o Pablo trouxe uma foto atual, né, da década de 2010. Hoje em dia ele já foi restaurado, então ele está muito degradado. Mas observem que ele traz as ideias dos pilotis, as ideias dos modernos. Quais eram os 5 princípios dos arquitetos modernos? Se eu esquecer, alguém me ajude, tá, gente? Mas é a estrutura independente de pilar e viga, que permitiu você abrir paredes. O térreo em pilotis, ou seja, um térreo livre, as pessoas conseguem circular. Janela em fita, para permitir a maior entrada de iluminação e de ventilação possível. Um terraço-jardim, você aproveitar a cobertura. Então, você aproveita o térreo e a cobertura, o térreo como espaço livre e a cobertura como área de uso comum. E a cor branca. Cor branca que não aparece tanto no projeto do Reed, né? Mas por que não aparece? Porque os arquitetos brasileiros pegam essas ideias dos modernos e adaptam, como eu já contei para vocês lá no conceito, contexto, conteúdo. Então não vou me deter muito sobre isso. Mas é interessante a gente ver que aqui a gente não tem nada reto, né? O edifício é todo sinuoso, no alto de uma montanha, acompanhando as curvas de nível da montanha. Então eles transformaram e adaptaram muito bem essas ideias do Le Corbusier ao Brasil. Eu vou mostrar melhor para vocês entenderem os pilotis na próxima imagem, tá? Aqui saiu alguma coisa do lugar, mas só para vocês verem onde fica o conjunto. Ele fica muito perto do centro, às margens da Avenida Brasil. Na época, foi construída essa avenida onde se instalaram as indústrias do Rio de Janeiro. Às margens da Avenida Brasil, das indústrias, surgiram também uma série de favelas. Então, esse ponto também é importante. Eu vou abrir aqui um parênteses e retroceder um pouco no tempo para os demais alunos que não estão no nono período, para poder explicar o contexto do Rio de Janeiro até 1940. Então, quando surgem as favelas no Brasil? Elas surgem no final do século XIX, principalmente com a abolição da escravatura, quando muitas pessoas vão para as cidades, muitos ex-escravizados, e não conseguem pagar para morar nos cortiços, porque até então o rico e o pobre moravam no mesmo lugar, que era a cidade. A cidade era o que hoje a gente chama de centro. Então, aqui em Vitória é a mesma coisa, né? As pessoas mais velhas falam, eu vou para a cidade. É porque até o século XIX, a única cidade que existia é o que hoje a gente chama de centro. E ali viviam os ricos e pobres. E aí, no final do século XIX, começam a fazer as reformas urbanas, começam a abrir avenidas, porque vêm os automóveis, os trens, e surgem vetores de crescimento. Vocês conseguem ver o meu cursor? Então, os ricos vão se deslocar em direção à Zona Sul, pelo sistema de bondes. Ou então em relação à Grande Tijuca, também Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, pelo sistema de bondes. E os pobres
vão começar a morar ao longo dos trilhos de trem. Antes disso, né, voltando ainda para na mesma época, no final do século XIX, acontece de vários ex-escravizados de Canudos, vários ex-escravizados que moravam no Rio, são convocados para ingressar no exército e combater em Canudos. Então, o presidente, na época, fala assim, olha, quem combater em Canudos vai ser incorporado ao exército e vai ganhar casa própria. E aí um monte de ex-escravizados que moravam nessas encostas, em quilombos urbanos, eles se apresentam e falam, não, eu vou combater, eu vou entrar no exército e eu vou ganhar uma casa, imagina. Eles vão até Canudos, lá em Canudos eles acampam num morro chamado Morro da Favela, tem isso no livro do Euclides da Cunha, O Grande Sertão Veredas. O Morro da Favela tinha esse nome porque lá crescia uma planta que dava favas e que eles chamavam de favela. Então eles acampam lá no Morro da Favela e ficam, né, muito tempo. Canudos eles tentam uma, duas, três, são 3 tentativas, e finalmente tomam Canudos e voltam para o Rio de Janeiro. E aí a história tem vários caminhos, né? Alguns falam que eles voltaram com as mulheres de Canudos, que trouxeram essa planta que dá para fazer um chá. Já a Kátia trouxe uma outra história, depois a gente pode colocar aqui o vídeo, Kátia, em relação à planta ser espinhenta, né, e furar o coração. Mas o fato é, indiscutível, esses soldados que combateram em Canudos voltaram ao Rio de Janeiro, acamparam em frente ao Ministério da Guerra, na Avenida Presidente Vargas. Até então não se chamava ainda Presidente Vargas, né, era uma avenida que existe naquele lugar hoje, e não foram incorporados ao Exército, e nem tampouco receberam moradia. E ficaram ali esperando, esperando. De tanto esperar, eles foram para trás do Ministério da Guerra e ocuparam um morro que existia ali. Essa foi a primeira favela à vista de todos. Foi o primeiro morro com ocupações informais dentro da cidade, no centro da cidade. E qual foi o apelido daquele lugar? Não poderia ser outro, senão o Morro da Favela. Aquelas pessoas que estavam acampadas no Morro da Favela em Canudos, agora estão acampadas no Morro da Favela, no Rio de Janeiro. Isso começou em 1890, na mesma época que a cidade destruía os cortiços e vários pobres que viviam nesses cortiços, sem ter como morar nos bairros abastados, servidos pelos bondes, e nem nos bairros mais distantes, servidos pelos trens, onde moravam funcionários públicos, foram morar também nesses morros. E o Morro da Favela foi o primeiro que teve uma visibilidade e ninguém os expulsou. Por que ninguém expulsou esses moradores do Morro da Favela? Porque eles eram ex-combatentes de Canudos, que sabiam manejar armas. Então, não era qualquer um, né? É muito difícil. Até hoje está lá o Morro da Providência, e esse morro deu origem, então, ao termo favela, que a gente tem até hoje. Por que eu fiz esse apanhado no passado, gente? Porque até a década de 40 havia poucas favelas no Rio, todas salpicadas ali pela região central. Só que na década de 40, Getúlio Vargas começa a construir uma grande rodovia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, que é a BR-101. E com essa rodovia, grandes levas de camponeses no interior do Brasil, que foram desalojados também por políticas trabalhistas do Getúlio Vargas, que não concedia carteira assinada a quem trabalhasse no campo, só a quem trabalhasse na cidade, e que acabou com a possibilidade do vínculo colonial, né? A pessoa mora na terra, dá uma parte da colheita para o dono e fica com a outra, isso acabou. Então, ele desalojou grandes contingentes populacionais que pegaram as estradas e vieram para o Rio de Janeiro. Então, na década de 40, há uma grande multiplicação de favelas no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Norte, às margens da Avenida Brasil, onde se instalavam as indústrias, e agora a gente tem visto muito na televisão o Jacarezinho, o Complexo da Maré, o Complexo de Manguinhos, o Complexo da Penha, ou nos morros da Zona Sul, onde vieram trabalhar nos novos bairros que subiam, em Copacabana, Botafogo, Ipanema. Então, a favela se torna um problema só na década de 40. Esse problema tem que ser enfrentado, e ele é enfrentado com a resposta dos arquitetos modernos. Vamos fazer habitação em larga escala para todo mundo, perto do centro, vamos fazer o Pedregulho. É um projeto da prefeitura, ele tem 2 edifícios no pé do morro, que são edifícios destinados aos funcionários da prefeitura. Tem o Minhocão, né, como a gente chama, que é o próprio Pedregulho, também é um edifício que o nome do conjunto vem desse edifício, que é um edifício sinuoso na parte alta do morro, esse sim destinado a pobres de baixa renda, que não tinham como financiar a casa própria. E o RID vai além. Ele propõe também uma escola dentro do conjunto, propõe um mercado. Esse daqui, não vou me lembrar tá, o que é, mas eu acho que tem no próximo slide. Deixa eu passar aqui. Pronto.
posto de saúde, lavanderia coletiva e mercado. Então já percebam que ele não foi totalmente executado, né? Deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui, que me parece que seria o posto de saúde, não foi executada. Tá? Então a escola foi executada, o mercado foi executado, lavanderia coletiva e os edifícios, né? Edifício para os mais pobres e edifício para os funcionários da prefeitura. E esse edifício foi um sucesso mundial. Quando Le Corbusier veio ao Brasil, esse arquiteto francês, que era o papa do modernismo, falou: vocês fizeram muito melhor do que nós poderíamos ter feito. Ele ficou impressionado com a qualidade do pedregulho, a qualidade construtiva, espacial. Então, assim, o Brasil ele se tornou uma referência mundial na arquitetura moderna, na habitação de interesse social. Ele se tornou um marco na paisagem. Quem circula pela Zona Norte do Rio, pela Avenida Brasil, pela linha vermelha, vê esse edifício muito claramente. E, assim, virou um orgulho. Só que alguns problemas, né, que a gente já pode colocar desde já. Primeiro, foi caro, tá? É um projeto caro, então não daria para se fazer em larga escala. Segundo, e aí eu já entro nas críticas ao modernismo, os espaços livres foram pensados como espaços residuais. Então esse é um problema dos arquitetos modernos. Eles implantavam os edifícios como se fossem esculturas e o que sobrar, sobrou. Então essa encosta, por exemplo, sobrar, sobrou. O espaço embaixo dos pilotis, esse espaço é muito complicado de se trabalhar. Quando a gente faz um prédio numa encosta e coloca esses pilotis embaixo, vai ser um lugar que não vai crescer vegetação, vai dar bicho. Se for de acesso público, ele vai receber moradores de rua, muito provavelmente, se estiver numa área central. Outro problema é que o RID replicou uma lógica de condomínio fechado, então o acesso era controlado para as pessoas. Só para pontuar aqui alguns dos problemas do pedregulho. Mas a solução era muito interessante. Vocês estavam vendo os pilotis lá em cima, e os pilotis são acessados pelo topo do morro. Deixa eu ver se tem. Então, tem uma curva de nível, né, que é uma linha que marca uma cota a uma altura determinada, e o edifício replica essa curva de nível. Ou seja, as pessoas, embora elas não vejam mais o morro atrás do edifício, elas conseguem perceber a curva do morro porque o edifício reflete essa curva. Esse pavimento que vocês estão vendo aqui na imagem é o que seria o pavimento térreo. As pessoas acessam por aqui. E aí, no próprio pavimento térreo, ele previu 2 creches nos pilotis. Então, as pessoas saem de casa, deixam os filhos nos pilotis e vão trabalhar. Olha aqui no corte, como fica mais claro. A pessoa acessa por aqui, aqui tem a creche, tem um espaço de convívio, e aí ela pode descer e acessar unidades mínimas, que são essas daqui, olha, opa, essa daqui de baixo. Então, é um kitnet, né? Esses 2 andares inferiores são kitnets, a pessoa entra, vamos lá, gente, cozinha, banheiro, sala, quarto. Ou, quando você está aqui, você pode subir. E aí você tem 2 unidades duplex. Então, isso também é uma riqueza muito grande desse projeto. Ele trouxe famílias muito diferentes, famílias para morar no kitnet ou famílias para morar no duplex. E aí, no duplex, ele também fez uma jogada interessante, que foi economizar nas circulações. Você só tem circulação de 2 em 2 pavimentos. E aí o que ele economizou na circulação nesses 2 pavimentos superiores, ele conseguiu compensar nos pilotis. Por que isso é importante? Porque quanto mais área de uso comum, mais cara a manutenção do edifício, mais caro o condomínio. Quem aí mora em condomínio sabe disso. Eu morava num condomínio que eram R$600 o condomínio, eu não usava o espaço, estava na pandemia, vim agora para um que não tem nada, mas eu pago R$300. E aqui no Pedregulho é a mesma coisa. Como fazer um pilotis, né, um espaço tão grande, uma praça linear, sem ter tantos custos? Simples, fazendo unidades duplex, porque você economiza nas áreas de uso comum nos pavimentos superiores. A planta muito bem resolvida também, né, surge essa ideia da cozinha mínima, que é a cozinha de Frankfurt, ligada aos modernos, sala, subiu, 2 quartos, banheiro. O que falta aqui, gente? Alguém quer falar enquanto toma água? O que faltou nessas adaptações que o RID projetou? Faltou a lavanderia. Faltou a lavanderia, que ele queria fazer a lavanderia coletiva lá embaixo. Não funcionou. Naturalmente, ninguém gosta de ficar esticando cueca, calcinha, lençol, né, junto com os vizinhos. Então, a maioria das pessoas fez a lavanderia no próprio banheiro, tirou o bidê e colocou a máquina de lavar, o tanque de lavar. Outra coisa que não funcionou, os pilotis não foram assimilados.
Então eu assisti um documentário, quem quiser deve ter no YouTube esse documentário, mostrando que hoje em dia tem quebra-molas nos pilotis, as pessoas andam de moto, tem portas de grade, porque quem mora no final prefere colocar um gradil. Então, pelo conjunto ser muito grande, não foi criado aquele vínculo, né, aquele elo de vizinhança. Também porque, às vezes, as pessoas que foram realocadas ali não se conheciam. Então, isso é muito estranho. Eu tive a oportunidade, quando eu era aluno, de trabalhar num mutirão de uma obra do PAC, lá no Distrito Federal. Era um lugar onde, recentemente, várias famílias tinham sido reassentadas, chamado Estrutural. E aí a gente foi conversar com os moradores, o que eles queriam? Subir muro. Todos eles. Porque as obras do PAC eram um monte de casinhas sem muro, né? Vou mostrar para vocês. Aliás, eu vou mostrar no próximo slide. E aí ninguém se conhecia, é uma coisa perigosíssima, né? Você não conhece seu vizinho, todo mundo realocado de lugares diferentes, mas eu vou chegar nisso aí. E aí, quais são os precedentes do pedregulho? Que o... Ah, tá, também tem um outro aspecto interessante que eu esqueci de falar, que quando ele fez esse traçado sinuoso, com essa praça livre, no alto do morro, ele democratizou a vista. Isso é interessante também, a gente pensar em democratizar a vista. Quando você tem uma cobertura, por exemplo, de uso comum, você democratiza a vista. Quando ele faz esse traçado sinuoso, a pessoa consegue ver o mar, a Serra das Araras, a cidade do Rio, a Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara, não, o mar não, de várias visadas. Então também é interessante ele ter essa área de uso comum, sinuosa, no alto do morro por isso. Qualquer pessoa do condomínio poderia acessar. E quais são os antecedentes dessa ideia do RID? Como eu falei, foi o movimento moderno na arquitetura. E aí o movimento moderno foi organizado em torno dos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna, o CIAM. O primeiro CIAM foi em 28 e foi quando eles começaram a defender pré-fabricação. A pré-fabricação, para quem ainda está no início do curso, é a obra que já é parcialmente construída na fábrica. Então, é exatamente o que vocês estão vendo nessa imagem aqui da esquerda. É obra pré-moldada ou pré-fabricada, diferente da construção in loco que a gente tem até hoje no Brasil, que é o pedreiro ficar lá virando a massa, colocando a serragem, né? Cortando a serragem, não, desculpa, o vergalhão, né? Isso daí é muito artesanal e isso daí eleva os custos. Quando você vai fazer em larga escala, é interessante você trabalhar com a pré-fabricação. E a planta livre, que é o sistema de pilares e vigas. Por quê? Você consegue quebrar a parede. No segundo congresso do CIAM, começa a circular uma revista chamada Habitat Mínimo, que mostra já esses kitnets, essas unidades mínimas, que até então eram mal vistas. Antes do modernismo, casa mínima era cortiço. Agora não, agora a casa mínima era a casa popular que você poderia dar para todos, né? E aí surge aquela cozinha que eu falei para vocês, que é a cozinha de Frankfurt. Quem já foi no kitnet sabe o que eu estou falando. É uma pessoa só dentro da cozinha de cada vez. E ela foi importantíssima, porque as mulheres estavam se emancipando. Então, antes havia uma ideia de que a cozinha era o lugar da mulher. A mulher vai passar o dia inteiro, a vida inteira na cozinha. Agora, a casa é uma máquina de morar. A cozinha tem que funcionar tanto quanto o banheiro. Não vale a pena perder espaço na cozinha. Assim como você não perde espaço no banheiro. E já no terceiro Cian, e isso é fundamental para a gente entender o próximo momento, há uma ruptura entre os arquitetos modernos. Uma parte dos arquitetos seguem Le Corbusier e defendem edifícios muito altos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. E eles falam assim: é melhor você ter edifícios altos com grande distância entre si. Essa linha que vocês estão vendo na diagonal é o estudo da insolação. Porque, claro, todas as unidades têm que ser iluminadas e ventiladas. Então, a escola latino-americana, a escola latina, vai defender torres em altura com grande distância entre si. E a escola anglo-saxã, muito fundamentada nos alemães e holandeses, vai defender o oposto, edifícios baixos com uma distância menor entre si. Esse é um dilema que a gente enfrenta até hoje quando vai fazer um conjunto habitacional, ou um condomínio de classe média alta. Melhor edifícios mais altos, com mais área livre no térreo, ou edifícios mais baixos, mais próximos entre si. E aqui vocês estão vendo a mesma coisa em planta, torres mais altas, torres mais baixas. A gente segue a tradição corbusiana, a tradição latina. E aqui o Pablo traz o projeto dele, né, para poder refletir um pouco sobre, por exemplo, a implantação, como o edifício se relaciona com o entorno. Então, você tem aqui já um entorno consolidado e colocou aqui um edifício habitacional. Será que existe alguma continuidade das vias? Né, as vias, elas penetram na quadra, algumas sim, outras não. A altura dos edifícios tem alguma relação com o entorno? Sim ou não?
Ele traz várias questões aqui para a gente poder discutir. E aí o que ele diz é que depois do Pedregulho, como por exemplo nesse projeto aqui, e aí é interessante porque ele faz uma crítica ao projeto de Rosário. Agora eu me lembrei, eu acho que na internet eu vi, ele faz uma crítica a esse projeto falando que ele replica o modernismo de uma maneira muito pobre, na verdade. Então depois do Pedregulho, a gente fica só com o que há de pior do modernismo, que é a construção em larga escala, sem ter aquela qualidade espacial que o Reed tinha. Então a gente passa a construir habitações pelo menor custo em grande escala e começa a fazer grandes conjuntos pré-fabricados, lotes de grandes dimensões, como vocês têm aqui, afastados da malha urbana. E aí a gente tem uma repetição meramente utilitária dos princípios modernos. Esses conjuntos habitacionais, eles se mostram ineficazes em promover a qualidade de vida, como eu falei lá no início com o Pruitt e Go. Esse conjunto que vocês estão vendo aqui é o de Realengo, mas tem um outro conjunto na Vila Kennedy. Então, a partir da década de 40, eles fazem habitação social. Na década de 60, eles começam a remover as favelas e construir esses grandes conjuntos habitacionais. E aí, várias favelas da Zona Sul, por exemplo, foram realocadas na Vila Kennedy, que hoje em dia é uma favela. A Vila Kennedy surge como um grande conjunto habitacional e hoje em dia é a sede do Comando Vermelho. Eu lembro lá em 2011, quando o Exército entrou na Vila Kennedy, foi recebido pelo Comando Vermelho, era um conjunto como esse. Ou a própria Cidade de Deus, como eu coloquei lá no início, aquelas casinhas, hoje em dia são a Cidade de Deus. Essa imagem aqui é um conjunto habitacional Pedro I, lá em Realengo. Em vermelho, vocês veem tudo que foi acrescido. Ou seja, tudo que as pessoas esticaram, né, puxaram da sua residência. Já porque esses arquitetos não pensaram na flexibilidade. E aí você descaracterizou completamente o conjunto. Hoje, se você passeia pela Vila Kennedy, Cidade de Deus, pelo Pedro I, você não identifica que aquilo era um conjunto, que tinha uma unidade, porque as pessoas foram fazendo puxadinhos. E mais do que isso, vieram lugares também de delinquência, onde a polícia não entra. Esse conjunto, na época, né, isso daí ele traz no livro, era um lugar de subversivos. O apelido dele era Moscouzinho, porque os subversivos eles se escondiam nesses lugares. E aí é nessa época também que os presos políticos começam a se encontrar com os presos injustiçados, realocados dessa região, né, presos bandidos mesmo, mas que tinham também um componente ideológico muito forte, porque o governo na época, na década de 60, estava destruindo as favelas e construindo esses conjuntos. E aí é que surge o Comando Vermelho, pelo encontro das ideias políticas que questionavam essa política de destruir as favelas e construir conjuntos, com o encontro de criminosos armados que se sentiam também injustiçados, porque tiveram sua moradia destruída pelo Estado. E aí aqui, essa aqui é a Vila Kennedy, tá? É o exemplo que eu mencionei antes, onde hoje é a sede do Comando Vermelho. Mas poderia ser Cidade de Deus também, ou poderia ser o Minha Casa Minha Vida, não em Jabaeté, que Jabaeté é verticalizado, mas nós temos Minha Casa Minha Vida baixinho também, em vários lugares. E aí, então, surgiram o BNH, o Banco Nacional de Habitação, o NPI, grandes instituições de financiamento, mas que faziam essas coisas com baixíssima qualidade, distante da cidade. E eles remetem à propriedade urbana, né? O sonho da classe média. O sonho de toda a classe média é ter uma casa com um espaço em volta, só que era feito com baixíssima qualidade. E aí, voltando para a história que eu estava contando, quando eu era estudante, trabalhei num mutirão no PAC, era exatamente assim. As casas do PAC, na estrutural, lá no Distrito Federal, eram exatamente o que vocês estão vendo aqui na Vila Kennedy. E qual é a primeira coisa que todos fazem? Construir um muro em volta da sua casa, porque você não conhece os seus vizinhos. Essas casas muito distantes, esses conjuntos distantes, aumentam o custo da cidade, porque o transporte é mais caro para você levar água, energia, e aí você tem que levar saneamento, escola, hospital. Então é muito mais caro. Isso compromete também a possibilidade de melhoria social dessas famílias, porque as favelas são construídas perto de onde há trabalho, onde há escola, saúde. E aí, quando você joga as pessoas lá para longe, você diminui muito a chance delas conseguirem se inserir na sociedade de fato como elas desejam. E aí, então, o modernismo fracassa e vem o segundo momento,
que é o que ele chama de escuta antropológica, ou de baixa altura e alta densidade. Então, lá no 10º Cian, vai ser em 59, né, vai haver uma grande crítica e vai acabar o movimento moderno de vez. Vai ser o último Cian, Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, é o 10º. E aí lá, vários arquitetos que questionam a arquitetura moderna vão criar o Team 10, né, o Team X, também chama o Time 10, porque ele parte do 10º Cian, liderado por um holandês, Aldo van Eyck, que está procurando uma resposta, então. Pô, o modernismo fracassou. E aí, a gente vai desistir, então, de fazer uma arquitetura popular, uma arquitetura para as massas? Ele vai até a África e verifica lugares onde não existe essa dicotomia entre o público e o privado, onde tudo é de todos. Ou você pode até ter o seu espaço, mas você tem ali um espaço comunitário, utilizado, porque o modernismo fracassa em fazer as pessoas se apropriarem do espaço público. Né? No modernismo, o espaço público é um grande gramado verde, é Brasília, as pessoas não usam o espaço público. E aí ele vai na África e vê, não, o espaço público ele pode ser sim um espaço comunitário, um espaço incorporado pelas pessoas. E aí, a partir daí, ele vai trazer as ideias para poder superar o movimento moderno, que se tratam fundamentalmente de você ouvir as pessoas, você projetar para as pessoas. E no Brasil, a gente tem esse camarada que vocês estão vendo na foto, que é o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, vai fundar a Escola de Arquitetura da UF, que vai ganhar um concurso para urbanizar Brás de Pina na década de 60, em plena ditadura militar. E o concurso, a proposta do Carlos Nelson é revolucionária, porque ele defende ouvir o que as pessoas querem. Não, vamos fazer entrevistas, vamos conversar. E aí, com um grupo de arquitetos da equipe Quadra, que eles se intitulam, nessa época surgem também as equipes de arquitetura. Então, acabam os grandes escritórios Niemeyer, Corbusier, eles passam a ser o time 10, a equipe Quadra, o Arquigram, para poder tentar se distanciar um pouco dessa ideia de profissional liberal e uma arquitetura muito autoral, para se tornar muito mais um trabalho, um processo participativo, uma construção coletiva. E junto com a equipe Quadra, ele vai fazer essa proposta revolucionária de urbanizar um bairro pobre, ouvindo o que as pessoas querem. Infelizmente, o processo não vai ser executado tal qual eles propõem, porque a gente estava num momento muito difícil da política no Brasil. E aí é importante a gente lembrar, né, não sei se tem alguém aqui que questiona o termo ditadura, porque cada vez mais a gente ouve, né, pessoas que falam que não houve golpe militar, que foi uma revolução militar, não foi uma ditadura, foi um regime militar, que seja. Mas a gente precisa, pelo menos, né, historicamente, existem coisas que são indiscutíveis. A gente precisa compreender que não votávamos para prefeito nas capitais, nem nas grandes cidades, não votávamos para governador e não votávamos para presidente. A gente só podia escolher entre dois partidos, e aí eram eleitos os deputados federais entre dois partidos. Nenhum desses dois partidos poderia ter um discurso em defesa das massas, das classes menos favorecidas, porque isso era proibido, você ter um discurso de esquerda. Então a gente tinha a Arena e o MDB, como a Kátia me lembrou ontem, e você escolhia então entre esses dois partidos, e esses dois partidos então escolhiam entre si qual general iria governar o Brasil. E isso foi um golpe de morte nas políticas de habitação de interesse social. Porque como você vai defender uma democracia, um projeto participativo, quando você não tem uma política participativa? Quando o prefeito é indicado pelo presidente, que é indicado pelos deputados. Então, esses prefeitos e governadores na época não tinham nenhum medo de não serem reeleitos, porque eles não eram eleitos. E é importante a gente pensar nisso, que a política urbana, a política habitacional, ela tem muita relação com o processo democrático, eleitoral. Se você não vota, a pessoa vai fazer o que ela quiser, ela não vai se preocupar em te dar uma habitação já pensando na reeleição. Tá? E aí ele também defende a gente pensar em espaços intermediários, né? Como eu falei lá no início, pensar na casa, na rua, no bairro, pensar então nessas qualidades espaciais diversificadas, trazendo também muitas contribuições da década de 60 dos pensadores que estão tentando superar o movimento moderno no campo do urbanismo, como a Jane Jacobs, lá em Nova York, ela que morava num bairro que ia ser destruído por um grande viaduto, em Greenwich Village. Ela não era arquiteta nem urbanista, era socióloga e jornalista, e ela faz um manifesto contra os modernos. Como Kevin Lynch,
que também na década de 60, na mesma época, começa a fazer entrevista com as pessoas e tentar entender como elas enxergam o espaço urbano a partir da perspectiva do pedestre, e como o próprio Aldo Rossi, que publica Arquitetura e Cidade. E aí uma outra proposta que surge na mesma época é a baixa altura e alta densidade, em oposição ao movimento moderno. Então é uma nova linha que fala assim, ao invés de torres, de arranha-céus, a gente vai fazer edifícios pequenos, baixos, articulados, nos quais as pessoas se apropriam do espaço público. O que o Pablo não coloca no livro, mas que, em verdade, né, assim eu compreendo, é uma releitura da arquitetura moderna anglo-saxã, tá? Do Frank Lloyd Wright, do Mies van der Rohe. Então, aquela outra vertente moderna que defende os edifícios baixos vai ser retomado também como uma resposta à arquitetura de arranha-céus do Le Corbusier. E essa proposta é mais efetiva no sentido de promover a utilização do espaço público. A Jane Jacobs fala isso, né? Essa norte-americana que eu mencionei, que os edifícios devem ter até 4 andares, porque até 4 andares é uma altura que você consegue gritar: ô menino, sobe para comer, comida está na mesa, vem fazer o dever de casa. Você consegue gritar: pega ladrão, ó, tá pegando a menina aí. Então, 4 andares é uma altura ideal para a gente conversar com quem está lá embaixo, com quem tocou a campainha. Quando a gente passa de 4 andares, a gente não tem mais um vínculo tão direto com a rua. Então, quando você tem edifícios mais baixos, você tem uma apropriação maior do espaço público. E aí ele traz o exemplo de um projeto lá no Previ Lima, é o projeto experimental de vivendas, que é um projeto baseado nesse conceito de baixa densidade, financiado pela ONU, na qual a ONU convidou 11 arquitetos, se eu não me engano, do mundo inteiro, arquitetos renomados, que se juntaram com arquitetos peruanos da época, e fizeram esse bairro, que é um projeto experimental de vivendas, que é isso que vocês estão vendo aqui. Então, cada uma dessas quadras foi concebida por um grupo de arquitetos, uma dupla de arquitetos diferentes. Um arquiteto renomado internacional e um arquiteto renomado peruano. E aqui eles já trazem aquela gradação entre os espaços. Você tem o espaço da casa, tem o pátio conformado por poucas casas, tem o espaço do conjunto e, finalmente, o espaço da cidade. Então, é mais fácil você criar um vínculo com as pessoas que moram ali na sua quadra, ou no seu entorno, ou então no conjunto inteiro. E aí, finalmente, você tem a cidade. Eles trabalham com essas gradações espaciais. Não há penetração de automóveis no interior do conjunto, né? Existem alguns bolsões de estacionamento, mas, em geral, a maior parte dos caminhos são de pedestres. Caminhos peatonais ou pedonais são os caminhos de pedestre. E, além disso, eles pensam também em comércio, assim como o Reed também pensava. E, mais do que isso, esses arquitetos pensam na possibilidade da casa subir. Essa é uma grande novidade. Então, eles já trazem a flexibilidade. Olha, começa assim, mas pode ficar assim. Pode ficar assim. Então, eles já dão um projeto pensando na maneira como ele vai se desenvolver. Isso é muito interessante. Mas qual é o problema? Que, novamente, eles estão lá com a linguagem arquitetônica, erudita. Vamos fazer janela redonda, por exemplo. E quem garante que eles vão fazer janela redonda? A pessoa, às vezes, faz a janela do jeito dela. Mas, pelo menos, existe ainda uma noção de conjunto. Aqui é interessante a gente ver como tem comércio, né? Centros de ensino, escolas. E tem um outro dado que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que não tem imagem aqui. Ah, essa imagem aqui é muito boa. Eu acho que eu pulei essa imagem, né? Qual foi o problema desse conjunto, então? Vamos lá, os 5 critérios, gente. Localização, onde ele está na cidade. Implantação, relação com o entorno. Flexibilidade, qualidade espacial, gradações dos ambientes. E técnica construtiva, para poder ser barato e ter conforto. De cara, eles já erraram aqui na localização. Porque vejam o entorno do Prev. Onde ele está situado? Ele está situado na Pan-Americana, que é a BR-101 da América. Então, a BR-101 é do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a Pan-Americana é da Patagônia ao Alasca. E aí, fora de Lima, né, a Pan-Americana ela vai pelos Andes, eles construíram esse conjunto lá no meio da rodovia. E a relação com o entorno? Nenhuma, não tem entorno. Mas eles conseguem sim ter uma gradação, uma qualidade espacial diferenciada, uma flexibilidade, a pessoa pode verticalizar,
e um sistema construtivo adequado para o Peru, né? Lembrando que lá não chove, então, por exemplo, não precisava de telhado. E é muito mais fácil a gente fazer uma casa que vai verticalizar com laje aparente quando não chove, né, gente? E aí chega um outro momento também, que é interessante, que são as pré-existências ambientais. As pré-existências ambientais, então, são o terceiro momento. Primeiro o modernismo, depois a rejeição ao modernismo, e agora um ponto intermediário. E aí eu fico um pouco assim em dúvida em relação a esse momento que ele traz, porque esse foi um concurso que foi vencido por um professor que estava na banca do Pablo Benetti. Para quem chegou aqui depois, essa aula que eu estou apresentando foi feita pelo professor Pablo Benetti para se tornar professor titular, alcançar o cargo máximo na UFRJ. E aí ele traz exemplos de habitação de interesse social e escolheu um exemplo de um professor, que é o Flávio Ferreira, que estava na banca para poder avaliar o Pablo Benetti. Mas, enfim, ele traz um projeto que trabalha com altura, traz muitas premissas do Le Corbusier, do modernismo, torres familiares, mas que não tem as falhas do pedregulho. Possibilita que as pessoas se apropriem do entorno e dos espaços livres dentro do conjunto. É o projeto do Cafundá, Inocop Cafundá. Percebam que ele já está bem mais distante do centro. Vamos lembrar, o Pedregulho estava aqui a 5 quilômetros. Então, por que ele traz essas imagens, né, essas distâncias? Porque a localização é um ponto. E aí, dica para a turma do nono período. Como que eu penso, então, na localização, quando eu for fazer a urbanização da favela? Ora, as pessoas estão morando ali e elas já têm uma vida construída ali, né? Elas já têm o seu lugar de trabalho, de estudo, de lazer. Então, a melhor coisa é você colocar o conjunto no mesmo lugar da favela que está sendo realocada. Não é à toa que, né, as pessoas moram nos morros, nas áreas centrais, porque elas estão próximas do hospital, por exemplo, né, ali no caso do Salesiano, perto do centro. Então, a gente fazendo o projeto no mesmo lugar em que está realocando aqueles moradores, a gente já acertou a localização, tá? Essa solução da localização já está dada. O que seria errado? Transferir a pessoa para o contorno, para poder construir um novo bairro distante da cidade. Outro aspecto interessante que eles consideram aqui, o relevo. Então, como fazer o edifício dialogar com o relevo? Eles fazem as cotas superiores, ou seja, o topo dos edifícios, alinhados. E a altura deles é que varia. Então, com isso, eles conseguem criar um contraste entre o edifício e o relevo, e destacar o relevo. Outro aspecto interessante, eles observam a parte onde há já um componente vegetal mais intenso e mantém as massas arbóreas existentes. Também fazem os caminhos dos pedestres, os caminhos das pessoas, pelos lugares menos íngremes, né, para poder utilizar melhor aquele espaço. Entendendo que a arquitetura faz parte da cidade. Como vocês podem ver aqui nessa outra imagem, eles pensam nos eixos de circulação do entorno. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Opa, não tem não. Mas aqui, ó, nessas setas eles mostram isso. Então, de onde as pessoas virão? Elas virão daqui, dessa via, por exemplo. Ou elas virão dessa outra via. Então, aqui não está mostrando o conjunto inteiro, mas eles pensaram de onde as pessoas virão para entrar no conjunto. É um conjunto aberto, uma quadra aberta, e os caminhos de pedestre no interior do conjunto são praticamente continuidades dos caminhos de pedestre do lado de fora. Isso incentiva as pessoas a atravessarem o lugar. Você não mora ali, mas todo dia você passa ali dentro, indo para sua escola, para o seu trabalho, para pegar o ônibus. Aqui eles trouxeram alguns estudos, né? Então eles tinham já o morro, com algumas macegas, né, que a gente chama, com alguns bosques, e aí eles propuseram primeiro, vamos fazer tipo favela, né, várias casinhas separadas? Não. Vamos fazer uma torre na parte baixa e manter a parte alta? Não. Vamos fazer uma torre com altura constante que acompanha a subida do morro. As pessoas podem subir e perceber essa diferenciação entre o edifício e o morro. Ah, tá, besteira, aqui é a mesma imagem. Então as pessoas estão vindo daqui, olha, gente. Esse que é o estudo que eles consideram. E, novamente, não colocam veículos dentro do conjunto, os veículos ficam só do lado de fora. Esse espaço interno, então, se torna uma grande praça. Olha lá como ficou o conjunto em relação ao entorno.
Ah, professor, ele não está mimetizando o entorno, é completamente diferente. Mas essa é uma questão que o Pablo coloca também. A gente precisa mimetizar o entorno? Não necessariamente, a gente pode se diferenciar, mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. E principalmente pensar nos fluxos de pedestres e em não configurar com muros uma grande barreira. Quando você coloca um condomínio, você traz mais insegurança para o lado de fora também, para a pessoa que está do lado de fora dos muros. O que mais? Deixa eu ver o que mais. Eles pensam na visão próxima, né, de quem está ali no conjunto chamando o menino para subir, mas possibilitam também que a pessoa tenha uma visão distante, uma vista da paisagem de Jacarepaguá, que é um centro importante também. Então você consegue ver as montanhas mais ao longe, né, mais distantes, e também as áreas de uso comum ali dentro do edifício, com todos os olhares voltados para as áreas de uso comum. Isso é algo que eu esqueci de falar lá nos modernos. Um problema dos conjuntos modernos são as empenas cegas, aquelas paredes sem janelas. Porque quando a gente tem um prédio com uma lateral sem janela, os famosos bloquinhos em H, é naquela lateral sem janela que as pessoas vão usar drogas, que as pessoas vão fazer, às vezes, as suas necessidades básicas, vão cometer crimes, praticar atos de violência. Então é importante que todos os espaços livres tenham janelas voltadas para eles. Quando você tem um espaço sem visibilidade, você já está convidando as pessoas a praticarem delitos naquele lugar. E aqueles bloquinhos em H que eu mostrei para vocês, lá da Vila Kennedy, não, do Pedro I, eles têm esse problema. E aqui não, tá? Existe uma visibilidade sempre de quem está circulando pelo edifício. O que que ele traz também? Circulações externas. Para quem ainda não está familiarizado com esse termo, circulações externas são corredores ventilados e iluminados, corredores abertos. E aí, com isso, as pessoas param mais no corredor, param mais para conversar. Se você tem uma circulação externa, você pode parar ali para fumar um cigarro, para esperar alguém, para falar no telefone alguma coisa que você não quer falar dentro de casa. Ou você pode ficar ali também vendo a vida acontecer, ficar olhando a praça, o que que as pessoas estão fazendo. Então, você tem mais possibilidade de contato das pessoas nessas circulações externas. Vejam a gradação espacial que eles trazem com esse projeto. Você tem o quarto, a unidade familiar, o pavimento. Então, você já sabe quem mora no seu andar, porque você circula pelo corredor e vê a pessoa circulando. Tem também o pátio central, o jardim central do edifício. As circulações, né, os elevadores, várias torres de elevadores e edifícios duplex, também a mesma estratégia do pedregulho. Percebam, eles têm um corredor a cada conjunto de andares. Então, se você entrar por aqui, você pode subir ou descer. Se você entrar por aqui, você pode subir ou descer. Com isso, você, novamente, economiza em áreas de uso comum. Você tem menos áreas de uso comum. E essas áreas vão ser mais utilizadas. E permite que você possa compensar investindo em outros lugares, em outras áreas. E aí o conjunto hoje. Olha a diferença, gente, do Cafundá para o Pedregulho, né? Como o Pedregulho está hoje e como o Cafundá está hoje, o Inocop Cafundá. Então você vê que as pessoas de fato se apropriaram do espaço, que o espaço é melhor sucedido. Uma maneira da gente avaliar a qualidade da habitação de interesse social é a gente observar isso. As pessoas se apropriam, né, reformam, mantêm as fachadas, ou elas vão expandindo, ou elas vão colocando gradis. E aí, quanto menos descaracterizada aquela arquitetura tiver, sinal que mais bem sucedido foi o arquiteto. Problemas, gente. Não tem flexibilidade nenhuma, né? De cara, se a gente for pensar em flexibilidade, não existe nesses conjuntos verticais a possibilidade da pessoa ampliar a sua moradia. A Kátia, né, comentou que eles não... A Kátia não, a professora Tatiana comentou com a turma da Kátia, do nono período, que, em geral, quem mora numa favela ou mora num sobrado, né, num assentamento precário, não quer morar em apartamento. Mas esses apartamentos são duplex. Tá? Alguns têm 2 andares para baixo e outros têm 2 andares para cima. Então, com isso, você fica com mais cara de casa. Além disso, eles têm os corredores de uso comum, como se fosse um beco, né? Como se fosse um espaço livre ali, uma viela. E eles também não veem veículos, né? Eles têm... Então, assim, é um apartamento,
mas que não replica todas as lógicas do apartamento de classe média. E aí a gente chega agora no momento, como eu falei para vocês, que é o mais interessante. São 8h20, então tá certinho, a gente está no tempo. Que é quando a gente fala da cidade única, cidade diversa. Na década de 90, finalmente, a gente reconhece que não há uma única forma de fazer cidade. Há várias formas de se fazer cidade. A gente precisa reconhecê-las. E não somos só nós, arquitetos e urbanistas, quem fazemos cidades. As pessoas constroem. A lei permite que você possa construir a sua própria moradia, porque todos têm direito à moradia. Então ele traz a citação do Aldo Rossi, como eu mencionei para vocês lá no início, que vai publicar na década de 60, também procurando respostas para o movimento moderno. Ele vai publicar um livro chamado Arquitetura da Cidade, entendendo que a cidade é uma arquitetura. E a forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade. E há muitos tempos na forma da cidade. O que o Aldo Rossi diz é que a cidade é um artefato, um único artefato, e é o maior artefato construído pelo homem. Então, o Aldo Rossi ele traz uma leitura que a gente chama de estruturalismo, que surge lá na linguística. Na linguística, eles diziam que as línguas são estruturas, os idiomas são estruturas. E a gente só consegue entender uma parte a partir da sua relação com o todo. Eu só entendo o verbo, o substantivo, o adjetivo, se eu entender o que são as demais categorias. A partir daí, isso vai ser levado para a cultura, por Lévi-Strauss. Ele vai falar que a cultura é uma estrutura. E as partes só podem ser entendidas a partir da relação com o todo. Eu só entendo o que é casamento, o que é herança, se eu entender o que é família, o que é clã. E aí isso daí vai se alastrar por todas as ciências sociais, inclusive pela arquitetura. Então, o Aldo Rossi traz essa visão estruturalista. A cidade é uma estrutura. E as partes da cidade só podem ser compreendidas a partir da sua relação com o todo. Nenhuma igreja existe de maneira isolada. Se você vê uma igreja, mesmo fora da cidade, ela está ali porque tem alguém que vai naquela igreja. A favela só existe porque existe o asfalto. Você não pode achar que a favela é uma outra coisa. Quem construiu o asfalto, muitas vezes mora na favela, como aconteceu lá na Zona Sul, que eu falei para vocês. As pessoas construíram Copacabana e Ipanema, elas moram no Pavãozinho, no Cantagalo. Quem foi trabalhar nas fábricas da Avenida Brasil, mora atrás das fábricas, na Maré. E hoje as fábricas estão abandonadas e as pessoas moram dentro das fábricas. Então, Aldo Rossi traz essa leitura, que a gente só consegue entender uma parte da cidade a partir da sua relação com o todo. E aí, pensando nisso, finalmente, na década de 90, eles vão aceitar, como eu falei, a existência das favelas. Mas aí o Pablo Benetti traz que essas estratégias de reconhecer a diversidade, elas têm uma via de mão dupla. A primeira se trata de levar a habitação para onde há cidade, ou seja, a gente tem grandes vazios em áreas centrais e a gente tem que trazer quem não tem casa para morar nesses vazios, principalmente onde for edifício público, terreno público. É o caso do Estoril, no centro de Vitória, tem outros, o Tabajaras. Então, quando a prefeitura começa a colocar habitação de interesse social no centro de Vitória, se trata dessa estratégia, trazer habitação para onde há cidade. Porque existe uma grande parte da cidade infraestruturada, com segurança, escola, trabalho, lazer, transporte, saneamento, e com grandes vazios urbanos, com prédios vazios, né? Casas sem gente e gente sem casa. E aí você tem que pegar essa gente sem casa e colocar nas casas sem gente. E aí, como exemplo, ele traz esse projeto que chama-se Absampa. O Absampa foi um projeto empreendido pela Prefeitura de São Paulo para construir habitação de interesse social nas áreas centrais. E aí, o modelo, né, foram vários projetos no Absampa, feitos por arquitetos muito diferentes. Cada conjunto era um conjunto, então não eram repetidos em larga escala. E ele traz esse que é do Hector Viglieca e do Padovano. São dois arquitetos importantes que hoje nem trabalham mais juntos. E aí, então, quais são as premissas do projeto? Primeiro, o aproveitamento de terrenos públicos. Se o terreno é público, vamos botar quem não tem casa para morar ali. Segundo, projetos de pequenas dimensões. Como eu falei, cada conjunto é um conjunto, ele não é replicado em larga escala. Terceiro, inovação tipológica. Você não precisa pensar numa casinha suburbana de classe média, com quintal em volta, e nem precisa pensar em apartamentos. Você pode criar novas tipologias habitacionais, já pensando muito no que o Tim tem, né? O time 10 traz lá da África. A gente precisa ficar nessa dicotomia de público e privado.
gente pode pensar em outras tipologias, olhando para os indígenas, para os quilombolas, olhando para os ciganos, olhando, enfim, para todos os outros povos que não seguem o padrão da produção do mercado imobiliário, né, internacional. Eles têm sua própria forma de ser e estar no mundo. Diversidade de soluções arquitetônicas e urbanísticas. Como eu falei, cada projeto é um projeto, então você pode ter soluções muito diversas, dependendo do lugar. E o espaço público, isso é fundamental, resolvido não como uma sobra do espaço construído, como os modernos faziam, mas como um elemento articulador dos edifícios. Acho que eu já falei bastante sobre isso, mas sempre que a gente faz um edifício, a gente está fazendo também um espaço público. E aí já fica a dica para a turma da casa, por exemplo. Quando você faz uma casa, você faz um quintal. E uma coisa não vem separada da outra. Tem muita gente que tem essa noção, primeiro eu coloco a casa ali, no meio do terreno, e agora o que sobrou, eu vou fazer um projeto de paisagismo. Não, meus caros. Quando você bota uma casa no meio do terreno, você já fez um projeto de paisagismo, em algum grau, porque você já definiu que vai ter um espaço na frente, um espaço atrás e 2 espaços laterais, com algumas dimensões. Então, o espaço livre tem que ser concebido e pensado junto com o espaço privado, junto com o espaço edificado. Utilização de processos construtivos racionalizados, ou seja, pré-fabricação. Um permanente processo de participação popular em todos os aspectos. Ou seja, os moradores participaram da elaboração desses projetos em São Paulo em todas as etapas. Qual é o programa arquitetônico? Quais usos terão? Qual é a concepção? Ou seja, vai ser cada casa com um acesso, por exemplo? Qual é o desenho, né? Qual é o formato do conjunto? Quais são as cores? Tudo isso teve uma participação muito intensa. E assim eles conseguiram fazer um projeto urbanístico com alta densidade, colocar muita gente, como é interessante, claro, que a gente aproveite esses terrenos centrais. É uma tipologia muito interessante, gente. Eu cheguei a procurar esse projeto em outras referências, até para eu entender melhor, porque o Pablo não destrincha muito no livro dele. Mas então, ele faz uma ocupação perimetral na quadra, com um conjunto de edificações, e dentro da quadra ele faz uma outra edificação. Então você tem habitações que dão para o miolo e habitações que dão para a via. Um problema muito grande quando a gente faz habitação em área central é o térreo. Então quem mora no térreo tem quintal. Você consegue virar para a cozinha janelas altas, né, seja de uma área de serviço, desculpa, para a cozinha. Você consegue voltar para a via, a cozinha, a área de serviço, até o banheiro com janelas altas, e consegue voltar para os fundos, a sala, os quartos. Então, quem mora no térreo tem essa vantagem de ter quintal. E mais do que isso, você consegue ter alta densidade quando faz essa ocupação perimetral espessa. Como você tem 2 edifícios estreitos, né? Cada um deles é estreito, mas a ocupação total fica mais robusta, você consegue ter a circulação de ar, né? Porque se fosse um apartamento muito profundo, a gente não tem ventilação cruzada. Quando você faz um apartamento mais estreito, você tem ventilação cruzada. O que mais? Vamos dar uma olhada. Aqui no térreo, na avenida principal, você tem lojas, e aí você pode subir e acessar residências. Pela esquina, vamos sempre pensar que a esquina é um ponto muito importante de acesso dos pedestres. Quase todo mundo vai chegar pela esquina. Então, na esquina, ele já fez a entrada para o conjunto é público, é aberto, assim como lá em Barcelona, a cidade inteira de Barcelona foi construída assim. E pela esquina você tem também as circulações verticais. Então, a pessoa sobe, passa pela moradia, que está ali, que é acessada pelo térreo, e ela chega numa circulação externa. Dentro dessa circulação externa, eles podem acessar o apartamento ou subir para outras residências duplex. Então, olha quanta coisa a gente tem aqui: loja, apartamento, residência duplex de 2 andares. Tem muita coisa, né? É um prédio de 5 andares. Aqui é a planta baixa, tá? Eu não vou me deter muito na planta baixa, mas dá para entender. Então, o primeiro pavimento é aquele que eu falei para vocês. Ah, não, desculpa, aqui ele está pegando o primeiro pavimento onde não tem loja, tá? Então, primeiro pavimento aqui, ó, residência.
residência, um quarto ficou para a rua, né, infelizmente. Na verdade, ele nem aproveitou, tá, aquela sugestão que eu falei do quintal com as áreas sociais. Mas é uma solução que a gente vê muito, as áreas sociais dando para o interior e as áreas de serviço dando para fora. Aqui não. Então, sala, quarto, quarto e um quintal bacana para essa unidade. Ou você pode subir. Opa, não, desculpa, gente, aqui já é o primeiro pavimento, me confundi todo. Ó, aqui embaixo é loja. Aqui é loja. Peguei essa escada, subi. Essa escada aqui, subi. Aí sim, no primeiro pavimento, eu estou nessas janelas que vocês estão vendo aqui. Essas janelas são essa unidade habitacional. O quintal está lá embaixo. Beleza. Outra possibilidade é a pessoa subir aqui pela escada, ó, e ela chega no segundo pavimento. O segundo pavimento tem apartamentos, que são esses apartamentos que dão aqui para o corredor. Ou ela pode, a partir desse corredor, dessa circulação externa, que é um lugar muito rico de troca, ter outra escada que sobe e vai dar em conjuntos de dois apartamentos duplex. Isso é interessante também, a gente pensar em escadas para dois apartamentos, porque aí você tem mais uma gradação espacial, né? Quem sobe nessa escada aqui, ó, são só essas duas unidades. Então ela é uma escada praticamente privativa, como acontece muito em favela, né? Em sobrado. Você tem uma escada que é praticamente uma escada de um sobrado. E aí você tem aquela relação do vizinho da frente. E só vai circular por ali quem for convidado seu ou convidado do vizinho da frente. E aí sim, esse último pavimento de 2 andares. A pessoa pode subir e tem os quartos no andar de cima, muito similares à solução do pedregulho. Enfim, eu gosto de me deter um pouco nesse projeto, porque o Pablo traz os desenhos e é um projeto realmente muito interessante para a gente pensar no nono período. E sempre que a gente for tentar ocupar uma quadra com muita densidade, essa solução do Vigliac é interessante. E aí a gente chega num... Opa, peraí. Ah, tá. Aí a gente ainda está na década de 90. Habitação social e cidade entendidos de maneira integrada. E aí a outra estratégia é você levar a cidade para onde há habitação. Então, retomando, existem duas estratégias. Uma, trazer a habitação para onde há cidade, colocar pessoas nas áreas centrais. Segunda, levar a cidade para onde há habitação, urbanizar as favelas. Levar a cidade para onde há habitação é levar transporte, dignidade, né, educação, para onde as pessoas já moram. Então, aí chega na via de mão dupla. Habitação para onde há cidade e cidade para onde há habitação. Habitação para onde há cidade é o exemplo do Absampa, dos edifícios no centro de Vitória. Cidade para onde há habitação é o Terra Mais Igual, ou o Morar Carioca, lá na década de 90. Então, o Morar Carioca foi um grande programa de urbanização de favelas, feito na década de 90. Até então, não se pensava em urbanizar favelas. Os militares, como eu comentei, estavam removendo as favelas e construindo a Cidade de Deus, a Vila Kennedy. E a favela era vista como um mal que seria eliminado. Até que na década de 80, com a abertura política, o Papa João Paulo II vem ao Brasil, sobe o Vidigal e reza uma missa no alto do Vidigal. Quando o Papa reza uma missa no alto do Vidigal e o mundo inteiro vê aquilo, o Brasil não tem mais como fingir que elas não existem. E aí a favela começa a estampar nos cartões postais. Na década seguinte, no início dos anos 90, o Michael Jackson vem ao Brasil, sobe o Dona Marta e grava um clipe no Morro Dona Marta. E aí, então, as políticas públicas, no momento de abertura política, né, de visibilidade das favelas no cenário internacional, mudam. E falam, não, a gente tem que levar a cidade para essa galera. A gente tem que levar a cidade para onde há habitação. E assim surge o programa Favela Bairro. E o que é interessante desse mapa? Percebam, cada pontinho vermelho é uma favela contemplada. Onde ficam a maior parte das favelas? Esses APs que vocês estão vendo são as áreas de planejamento, correspondente às regiões administrativas aqui em Vitória. Então tem a AP1, que é o centro, a AP2, que é a zona sul, a AP3, que é a zona norte, e as duas zonas oeste, né? Barra, Jacarepaguá e Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, que é o subúrbio profundo, que a gente chama. Essas linhas tracejadas são as linhas das ferrovias. Então, em preto, a gente tem a quantidade de trabalho. E em branco, a quantidade de pessoas morando. No centro tem muito trabalho e pouca gente morando.
Na Zona Sul e na Zona Norte, é mais equilibrado a quantidade de pessoas para a quantidade de trabalho. E onde as favelas surgem? Sobretudo no centro, na Zona Sul e na Zona Norte, porque são os lugares onde há emprego. Poucas favelas na Zona Oeste, alguma lá em Jacarepaguá, mas aqui na Zona Oeste acompanhando também o trilho do trem, que é onde você tem acesso ao transporte facilitado ao centro. E o Morar Carioca, o Favela Bairro, então, vai urbanizar essas pessoas onde elas já vivem, né? Vai urbanizar a casa, o bairro dessas pessoas, onde elas já vivem, perto de serviços públicos, do transporte e tudo mais. Eu gosto de me deter nessa imagem porque lá na frente a gente vai ver uma outra imagem que é o oposto. E vocês vão ver que o Pablo coloca isso, que a gente regrediu da década de 90 para cá. Então, assim, quais são as estratégias do Favela Bairro? São 3 estratégias. Uma, e aí, turma do nono período, pega o caderninho aí para poder anotar, porque são as estratégias que a gente vai adotar. Uma é o tratamento dos nós de contato, ou seja, é importante que haja espaços públicos de uso comum, áreas de lazer, que integrem a favela e o asfalto. E aí isso ele chama de nós de contato. É muito comum que isso fique no pé do morro ou na entrada dos complexos, quando são em áreas planas. E esses nós de contato conseguem unir as pessoas que moram dos dois lados da cidade. São normalmente também lugares onde há transporte público. Então é um lugar onde há uma espera pelo transporte público. E aí você pode ter também uma concentração de comércio, por exemplo. Enfim, são os locais de conexão dos assentamentos precários, das favelas, com a cidade formal. E que são interessantes também a gente ter esses nós de contato para poder preservar o interior do bairro, né, da favela, que a gente vai reurbanizar, com uma característica de vizinhança, tá? Porque ninguém quer, de repente, ter um monte de estranho ali passando na sua rua. Você quer que a sua rua continue sendo a sua rua. Então, é interessante ter os nós de contato para poder manter a qualidade da vizinhança, né, o espaço comunitário no interior das favelas. Outra estratégia, espaços coletivos e equipamentos urbanos, sejam nos nós de contatos, sejam dentro das favelas. E permeabilidade. Quem está no nono período já viu muito esse termo, permeabilidade, no seminário de referência. Eu não estou falando aqui de permeabilidade de índice de permeabilidade, não, tá, gente? Permeabilidade é a possibilidade de você entrar nas favelas de uma maneira mais clara, mais segura. Então, esse daqui é um desenho do Pablo para o Favela Bairro, que ele simplesmente fez uma escadaria com paisagismo, né? Ainda tinha orelhão nessa época. Cada patamar é um lugar de permanência, um pergolado dando sombra, pensando em iluminação. Só isso já é permeabilidade. Você fazer uma escada regularizada, respeitando a fórmula de Blondel, né? Respeitando a proporção do degrau. É disso que se trata a permeabilidade. Mas pode ser também você abrir vias para automóveis, para viaturas, né? Ambulância, bombeiros, ou você fazer, no caso das favelas em encosta, planos inclinados, elevadores, teleféricos. Essa é a terceira estratégia. E aí aqui no final ele traz um outro exemplo de trazer cidade, trazer habitação para onde há cidade, que é um exemplo adotado lá no Rio, né? Chama Novas Alternativas. Ele é bem mais tímido do que o Absampa. Mas ele é interessante porque ele é focado em edifícios históricos, assim como aqui em Vitória. E aí, nesse modelo, eles replicaram uma tipologia quase de cortiço, né? Só que não é um cortiço, é um kitnet. Qual é a diferença? O cortiço normalmente tem banheiro compartilhado. E aqui não. Aqui a gente tem banheiros individuais para cada uma das unidades. Só que eles fazem algumas unidades também muito pequenas. Então eles aceitam que você pode fazer unidades pequenas se forem, às vezes, famílias de um indivíduo, 2 ou 3. E pensando em edifícios históricos, em reabilitar edifícios históricos. Um problema que o Pablo traz para o Favela Bairro, que eu mencionei anteriormente, é que quase não foi feita casa. E aí eu já dou a deixa para o nono período. O problema de fazer casa é que é caro, né? Então, quase não foi feito casa no Favela Bairro por isso, porque você precisa de terrenos, e isso é muito caro, terrenos em áreas centrais. Então, a resposta para você fazer as casas do Favela Bairro foi o programa Novas Alternativas. As poucas famílias que foram realocadas
elas foram morar nesses edifícios históricos no centro da cidade, principalmente. E aí a gente chega agora em 2010, no nosso último momento, tá, gente? Já estou caminhando para o encerramento, que é o que ele chama de política habitacional como política de produção de cidade. Ele fala que nunca houve tanto dinheiro para habitação social quanto houve com o Minha Casa Minha Vida. E busca aqui a citação de um autor chamado Pedro Abramo, que é um professor de arquitetura da FAUSP, que fala o seguinte: não temos dúvidas de que numa cidade com uma forma confusa do uso do solo, as exigências de coordenação e de controle público da liberdade de mercado são imprescindíveis para torná-la mais igualitária e mais justa, do ponto de vista do acesso e da distribuição de riqueza. Quando ele fala da forma confusa, ele está falando que as cidades latino-americanas são compactas e difusas. Os alunos que ainda estão no início do curso talvez não vão, né, saber disso, mas é porque as cidades europeias elas são mais compactas. E lá na Europa é chique, é bom morar no centro. Então quem é rico em Paris mora no centro de Paris. Quem é rico em Londres mora no centro de Londres, que é Westminster, né, uma cidade, a parte da cidade medieval. Quem é rico em Berlim, em Roma, em Milão, onde é bom morar? É bom morar no centro. É o que a gente chama de cidade compacta. Cidades europeias, né, que vêm lá da Idade Média, são muito compactas, tem uma grande vitalidade na rua e tem muitos urbanistas que defendem esse modelo, cidades compactas, cidades densas, todo mundo morando perto, bom é morar no centro. Por outro lado, os norte-americanos, principalmente os estadunidenses, defendem a cidade difusa. Então, quem tem grana em Los Angeles mora em Beverly Hills, em Venice Beach. Então, na maior parte dos Estados Unidos, os ricos moram nos subúrbios. Acredito que todos vocês já viram Simpsons, Família Dinossauros, me ajuda aí, tem um monte, né? Os Flintstones, todos os seriados norte-americanos, Dawson's Creek, é o que? Aquele monte de... A minha filha fala, pô, pai, meu sonho é morar nessas casinhas, eu queria morar nos Estados Unidos, a gente vai ter essa casa com quintal, com cachorro, é a cidade difusa, que é muito mais cara, né, do ponto de vista de infraestrutura, ela é muito mais homogênea, cada bairro tem um perfil social, mas que também funciona bem lá nos Estados Unidos. A cidade compacta funciona bem, a cidade difusa funciona bem. O Pedro Abramo vai falar, no Brasil, a gente não é nem compacto nem difuso, a gente é confuso. E a gente pega o pior dos dois mundos. O pior da cidade compacta, quando chove alaga, a árvore bate no fio, arrebenta o fio, a gente está ali em Itaparica, em Jardim Camburi, todo mundo sai de carro ao mesmo tempo, é uma loucura que não cabem os carros na rua. Mesmo nas favelas em áreas centrais, são áreas muito densas, então casas de 4, 5, 6 andares, né, uma espremida na outra, sem ventilação, sem iluminação, e é uma cidade difusa também. A pessoa vai morar lá em Terra Vermelha, em Serra Dourada, em aqueles conjuntos 1, 2, 3 e 4, e aí você não tem transporte, não tem saneamento, não tem escola, então a gente pega o pior dos dois mundos, da cidade compacta e da cidade difusa. E quem é responsável por isso? Ele coloca aqui claramente: é a ausência de controle do poder público sobre a liberdade de mercado. Quando a gente fala do mercado imobiliário, é imprescindível que o poder público exerça algum controle. A gente não pode deixar que a cidade seja construída única e exclusivamente pelo setor privado, porque senão vai haver o que a gente chama de especulação imobiliária. As pessoas vão segurar o solo urbano. Ninguém tem interesse em ceder um terreno caro para um pobre morar no centro da cidade. E aí, quando o poder público leva saneamento, iluminação, escola, transporte, todos os terrenos ficam mais caros e fica mais difícil de você construir habitação social naquele lugar. Então, é fundamental que o Estado regule a propriedade do solo. E isso não é nenhuma novidade, isso é a nossa Constituição Cidadã de 1988, que fala que o solo, seja o solo urbano ou rural, tem que cumprir uma função social, porque é diferente de sapato, você constrói sapato infinitamente e vende. A terra não é infinita, ela é um recurso finito, e as pessoas precisam da terra, seja para viver, seja para se alimentar. Daí a necessidade da reforma agrária e da reforma urbana, previstas, novamente, na Constituição. E aí ele traz aqui, então, o programa Minha Casa Minha Vida, quando ele coloca que nunca houve tanto dinheiro, nunca a gente fez tanta moradia, e a gente constrói moradia hoje em dia como quem constrói cidade. Se formos ver a população contemplada pelo Minha Casa Minha Vida,
é a população de muitas cidades brasileiras, maior do que muitas cidades brasileiras. Então, houve muitos recursos. Mas onde essas famílias foram assentadas? E aí eu volto naquele mapa que eu falei para vocês. Olha lá, onde está a maior parte das pessoas? Tem pouquíssimos, tem um conjunto, olha lá, no centro, né? Acho que é na região portuária. E aí tá lá, olha só, emprego, população. Todos os conjuntos habitacionais, todos não, mas a grande maioria, está lá em Santa Cruz, Campo Grande, está distante dos centros, onde você tem emprego, educação de qualidade, escolas públicas de qualidade, hospitais. Todo mundo vai morar longe. E percebam que tem várias cores aqui, que são as faixas de renda do programa. Minha Casa Minha Vida tem 3 faixas de renda. Então, de 0 a 3 salários mínimos é a faixa 1 que a gente chama. Olha onde está o pessoal da faixa 1. De 3 a 6, faixa 2. Também está mais na parte distante, né? E de 6 a 10 salários mínimos, né? Que é o pessoal que já, não diria nem que é baixa renda, 6 a 10 salários mínimos é uma classe média, são eles que conseguem morar mais perto do centro. Com a exceção de alguns conjuntos, né? Tem 3 conjuntos aqui da faixa 1, um da faixa 2, que provavelmente são conjuntos decorrentes de justamente reassentamento de favelas. Pessoas que moravam em área de risco, em favelas em áreas centrais, e foram rearranjadas pela Minha Casa Minha Vida. Então percebam como a gente regrediu, né? A gente agora não está mais colocando as pessoas nas áreas centrais, está colocando em lugares distantes. Por que isso aconteceu? Porque o Minha Casa Minha Vida ele era fundamentado em 4 eixos. O eixo urbano fundiário, arranjar bons terrenos para as pessoas, urbano fundiário e ambiental, arranjar bons terrenos onde não alaga, onde não desliza. Financeiro, você tem que botar grana, o Estado tem que subsidiar, a pessoa não consegue pagar, comprar uma casa própria, imagina. Cadeia produtiva, o Estado não constrói, quem constrói são a Odebrecht, a Camargo Corrêa, a RMV, e regulatório, o Estado tem que regular. Então são 4 eixos. Regulação, terrenos adequados, bem localizados, dinheiro para construir isso tudo e parceria com o setor privado. Desses 4 eixos, quais vocês acham que funcionaram? Muito bem, aliás. O dinheiro e a parceria com o setor privado. Então o programa ficou mambembe. Faltaram os terrenos adequados e principalmente a regulação do Estado. E o resultado a gente viu aí, né? Foi a derrocada do petismo, deveu-se a isso. Quer dizer, as ideias eram muito boas, elas foram em parte implementadas, mas por outra parte faltou regulação, faltou uma atuação mais efetiva do mercado. O mercado ele foi do mercado do poder público. O poder público foi corrompido pelo mercado. No caso do Minha Casa Minha Vida. E é até interessante, eu diria fundamental a gente refletir sobre Minha Casa Minha Vida, porque só os arquitetos questionam e criticam. Se você perguntar para um cidadão médio, o que você acha do Minha Casa Minha Vida? Ele vai bater palma, vai falar, Minha Casa Minha Vida é o máximo. Agora eu conheço um monte de gente que passou a ter casa. Quem critica é quem mais estuda urbanismo e arquitetura, porque sabe que a pessoa está morando muito mais longe, com muito mais dificuldade, está gastando mais de transporte, e as casas não são boas. De maneira geral, são unidades mínimas, sem qualidade. A gente tem visto na televisão recentemente, né? Desmoronaram as caixas d'água. Por quê? Porque faltou a regulação. É muito comum fazer conjuntos em lugares que alagam, porque o Estado não quis ceder os terrenos adequados. E aí eu me lembro, quando eu morava no Rio, que tinha uma penitenciária numa área central da cidade. A penitenciária foi desativada e aí imediatamente houve uma movimentação, vamos fazer casa. E o governador, na época, o Sérgio Cabral, falou, não, esse terreno é muito bom, esse terreno é muito bem localizado para se fazer habitação de interesse social. Ou seja, quem mais deveria se preocupar, né, em colocar habitação de interesse social no centro, não queria vender o terreno justamente para poder encher os cofres do Estado. E aí o Pablo termina com essa questão. Isso é habitação. Mas isso é cidade? Um monte de casinha idêntica, sem comércio, sem uma área de lazer distribuída por essas casas, sem um entorno urbano. Né? E aí essa é a provocação que ele traz com o livro dele, que a gente regrediu. E hoje há uma dissociação entre a academia e a prática. Na academia a gente aprende uma coisa, que é isso que eu estou ensinando para vocês, e na prática a gente aprende outra coisa, que é isso que vocês estão vendo aqui na imagem.
Então, por mais que hoje em dia todos os arquitetos, né, que se formaram a partir dos anos 2000, da década de 90, todos os arquitetos saibam que a habitação social tem que ser pensada junto com a cidade, muito mais do que a habitação de classe média, a habitação dos pobres tem que ser pensada junto com o pensamento urbano, com o pensamento da cidade. Por mais que a gente saiba disso, a gente vai e faz um condomínio de classe média, achando que ele é de classe média, lá longe, sem pensar que a pessoa às vezes não vai ter carro, que o lugar onde ele está indo alaga, inunda, que ele vai precisar de uma escola perto de casa, que o filho não vai ter uma van para ir para uma escola particular. E aí coloca várias críticas, né? O monofuncionalismo, é só casa. Há pouco tempo mudaram e a gente consegue ter comércio nesses conjuntos, mas pela legislação original, só residencial, grandes superfícies de residência, monotonia, tudo é idêntico, né? Repetição, hiperindividualismo. A gente tenta replicar para todas as classes um ideal que é o ideal da classe média. E aí eu lembrei agora de um texto muito interessante que eu vi de um colega meu, escrito recentemente, criticando as críticas ao Adriano, que é um jogador de futebol, jogou lá no Milão, ganhou milhões e voltou para morar no Complexo da Maré. E todo mundo fala que é um absurdo, que ele é envolvido com tráfico de drogas, com os traficantes. Por quê? Porque, na verdade, ele só quer voltar para o seu lugar de origem. Ele quer voltar para o lugar onde estão os amigos de infância dele, a família dele. Mas a gente tenta aplicar a todas as pessoas um pensamento de que o sonho dele é morar numa cobertura, triplex, de frente para o mar. É ele ter uma casa isolada, com quintal, com cachorro. Enquanto, às vezes, não, né? O que incomoda, certamente, é ele ter uma casa com padrão construtivo ruim, sem ventilação, sem iluminação, é ele não ter a possibilidade de ter um carro na garagem. Isso, sem sombra de dúvidas, incomoda. Mas será que o sonho dele é morar num apartamento, 2 quartos, minha casa, minha vida, repetido em larga escala? Então, isso é o que ele chama de hiperindividualismo. A gente pega uma lógica, que é uma lógica do mercado imobiliário, e aplica para o Estado através da habitação de interesse social. E o próprio mercado imobiliário é muito limitado na possibilidade de ofertar moradias diversificadas, principalmente aqui em Vitória. Então, por exemplo, só para poder ilustrar o que eu estou falando, até pouco tempo atrás era obrigatório ter garagem em Vitória. Todo mundo que compra apartamento tem que comprar vaga na garagem. Será que isso é certo? Será que a pessoa, se eu quisesse, eu não teria a opção de comprar um apartamento sem garagem? Eu tenho que pagar pela garagem. Era uma venda casada, né? Porque o PDU define isso. Se você tem apartamento, se você tem casa, tem que ter garagem. Pô, mas você não pode fazer no centro, no Tabajaras, no Estoril, nos edifícios do centro, fazer habitação sem garagem, né? Isso teria que ser uma exceção ao PDU. Agora o PDU já avançou e já possibilita. Um consumo predatório do solo. Por quê? Porque esses conjuntos avançam sobre os ecossistemas originais, os mangues, as restingas, as montanhas. Então a cidade esparsa, que a gente chama de cidade difusa norte-americana, ela avança muito sobre os ecossistemas. Há uma descontinuidade do tecido urbano, né? A cidade não fica contínua. Você pega assim grandes trechos de estrada sem nada e de repente, pum, um tecido urbano ali no meio. O apartamento é mínimo, né? Não tem serviços para o apartamento, não tem conforto ambiental. Ou seja, o que a gente faz hoje não tem nenhuma contribuição teórica. O que o mercado imobiliário faz hoje não tem nenhuma contribuição teórica. E aí a fachada acaba sendo só um reflexo da planta baixa, né? A gente primeiro faz a planta baixa e depois replica quase sempre pequenas janelinhas na fachada. Esse exemplo que ele traz é até melhor do que a maioria. Normalmente são todas janelas quadradinhas, do mesmo tamanho, né? Para poder economizar nas esquadrias. E aí, para concluir, então, ele traz quais são os desafios para o ensino de projeto de arquitetura e urbanismo no século XXI. E traz essa citação, né? Essa espécie de endeusamento da arquitetura autoral, de talento genial, limita o horizonte de perspectivas dos nossos estudantes. Eles apresentam como única alternativa um mundo de alta competitividade, angustiante. A gente pega essa lógica do mercado imobiliário e traz para a nossa escola de arquitetura. E traz uma perspectiva muito angustiante de alta competitividade. Mas não precisa ser assim. E aí ele traz exemplos de concursos, né? Se a gente for ver quem está ganhando os concursos de arquitetura, eles estão fazendo habitações muito interessantes. Então, um dos caminhos que ele propõe são os concursos públicos de arquitetura, como o CODIAB DF tem feito. Quem tiver interesse pode procurar CODHAB, CODIAB, DF, a Companhia de Habitação do Distrito Federal.
Tem feito vários concursos para habitação de interesse social e feito habitações muito interessantes, com uma qualidade espacial muito bacana, a um custo também reduzido. E aí, por exemplo, esse exemplo, são vários prédios, vários blocos ortogonais, mas que são movimentados entre si. E aí conseguem ter uma riqueza espacial da forma, sem abrir mão da pré-fabricação, né? A única particularidade aqui, no caso, está nas áreas de uso comum. A gente pode trabalhar com ventilação cruzada, com cobogóis, sendo que no Minha Casa Minha Vida não há nenhuma preocupação com conforto ambiental. Todas as orientações, seja norte, sul, leste, oeste, é tudo janelinha, sem beiral, sem marquise, sem nenhuma proteção. Outro exemplo também de habitação no centro do Rio. E aí uma reflexão, né, que ele traz. A gente deve mimetizar o entorno, a gente deve, com o nosso edifício, replicar o que existe no entorno, fazer algo parecido, ou a gente pode criar algo novo? E o que o Pablo coloca é o seguinte, que a mimetização, você respeitar o gabarito, respeitar o ritmo das aberturas da fachada, os usos, faz sentido em contextos urbanos consolidados, em áreas centrais. Agora, se você está trabalhando num contexto urbano que não seja consolidado, numa área de expansão urbana, numa área mais rarefeita, você tem mais liberdade criativa e formal, como é o caso do Inocop Cafundá, que eu apresentei para vocês. E esse projeto é do Minha Casa Minha Vida, olha lá, gente. Ele foi desenvolvido por um escritório estudantil, que é o REAB, prestando serviço para o governo do estado, mas ele é uma modalidade especial do Minha Casa Minha Vida, chamado Minha Casa Minha Vida Entidades, quando eles faziam casa para coletivos de moradores, associações, ONGs. Então é um programa diferenciado dentro do Minha Casa Minha Vida, mas que foi extinto, inclusive, no governo Temer. Enfim, ele traz aqui um projeto do REAB. Aqui o Morar Carioca, que a turma do nono período já está estudando, né? Então uma proposta para o Morar Carioca, por exemplo, também muito interessante. E finalmente, então, quais são os desafios? Ele retoma aqueles 5 pontos que eu mostrei para vocês. Pensar na localização na cidade. Se a pessoa está morando num lugar central, um lugar com acesso aos serviços, pensar na continuidade da cidade, materializada na mistura de usos e apropriação dos espaços. É a implantação. Qual é a relação com o entorno imediato? Pensar nas transições espaciais ou nas qualidades, desde o espaço individual até o espaço público. Pensar na estratégia formal, eu vou mimetizar ou eu vou me diferenciar do entorno? E é interessante também a gente diferenciar, às vezes, para poder ficar claro para quem passa que aquilo dali é um edifício diferente. Ele é um edifício de uma população que foi realocada, que talvez já vivesse ali. Ele foi construído pelo poder público. Talvez quando a gente faz um conjunto de edifícios que tem alguma unidade entre si, a pessoa tem uma leitura integrada daquele conjunto, sabe que aquilo tudo é resultado de um único projeto arquitetônico. Isso é interessante também. Pensar na qualidade das unidades, reparar no papel delas na reprodução familiar. A pessoa vai ter filho, vai ter neto, e aí vai subindo. Eu lembro de um livro que eu li sobre arquitetura popular brasileira, que fala de uma tribo do Maranhão, onde quando uma criança nasce, eles plantam um número de palmeiras, não sei, 12, 20 palmeiras. E aí quando o menino, só quando os meninos nascem, quando o menino nasce, eles plantam 20 palmeiras. Quando o menino atinge 15 anos, eles cortam as palmeiras e constroem a casa dele. Então e aí ele vai casar e vai ter ali a sua casa. Então você plantar a palmeira é uma maneira de você garantir a casa do seu filho quando ele completar os seus 15 anos. E aqui é a mesma coisa, quando você dá uma habitação, né, popular, desenha uma habitação de interesse social, pensa que aquilo dali também vai ter uma possibilidade de reprodução familiar. Será que o filho dele vai poder morar ali? Será que ele vai poder trazer o irmão do interior? A mãe, quando ficar velha, vai poder morar na casa dele? Para as classes mais baixas, isso é mais importante. E pensar novamente nos processos construtivos, na sustentabilidade do canteiro de obras até a obra acabada e depois, também no conforto ambiental. E aí, então, conclusão, agora sim, conclusão final, gente. Guarde o ímpeto libertário dos modernos, aprenda a ouvir e entender a diferença, como Tintin e o Carlos Nelson Ferreira dos Santos. Não esqueça de acrescentar a leitura sofisticada da história, como James Starling e Aldo Rossi. Entenda a cidade contemporânea como Hein Koolhaas, que é um grande arquiteto holandês contemporâneo, mas não aceite. Decida-se a mudá-la. Procure seu Sancho Panza,
monte nos seus milhas de roncinantes, que aí afora o aguardam, e saiba que a luta vale a pena. Certamente, arquitetos, não salvaremos a humanidade, mas ela pode ser muito pior sem a nossa presença e consciência. Ele nos coloca como o Dom Quixote combatendo moinhos de vento. Então, vamos partir para a luta, né? Não vamos nos contentar. É muito comum eu ouvir de alunos, professor, mas o mercado só tem arquitetura comercial, só tem arquitetura corporativa. Vamos seguir para a batalha, tá? A gente não está aqui para o mercado, a gente está aqui para fazer o mercado, para transformar o mercado. Quem faz o mercado somos nós. Lá em São Paulo, foi a primeira cidade do Brasil a permitir que as pessoas tivessem apartamentos sem garagem, no plano diretor de São Paulo. Colocaram, não, até 500 metros da Paulista você não precisa ter garagem. O setor produtivo foi contra, as imobiliárias foram contra, falaram que apartamentos sem garagem ia dar prejuízo para as imobiliárias, a garagem era o ponto de equilíbrio, e agora tem um monte de propaganda, venha morar na Paulista, venha morar a 50 metros da Paulista, perto do metrô, no seu loft. Então, nós arquitetos conseguimos criar apartamentos de classe média alta, sem garagem. Será que a gente não consegue levar a habitação para todos? Desenvolver políticas de habitação social? É isso, gente. O Pablo agradece a vocês. Tá, eu estou gravando e vou mandar para ele. Deixa eu interromper aqui. E vamos conversar, né? Eu me estendi um pouco. Quero agradecer a turminha que está aqui até agora. E aí, galera, querem falar? Querem conversar, perguntar? Deixa eu ver aqui. Tá, o áudio parou lá atrás, né, Mônica? Beleza, pessoal. Vocês querem perguntar alguma coisa ou vocês estão satisfeitos? Sexta-feira, 9 horas da noite, né? Acho que tá gravando ainda, professor. Ah, é.